Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo 326. Ganhos enormes à medida que a tensão de estar sob o escrutínio de Raidon começou a afetá-la. Feline procurou freneticamente entre seus companheiros de equipe por alguém que pudesse ajudá-la. No entanto, quando Aurora, outro membro da equipe com habilidades investigativas, foi confrontada com os olhos suplicantes e preocupados de Feline, ela imediatamente atraiu, evitando o contato visual e agindo como se não soubesse nada sobre a situação. O resultado infeliz para Aurora foi que as palavras ditas por Nissora minaram completamente seus esforços. Enquanto Aurora esperava que Feline suportasse todo o peso da pressão e tentasse desaparecer no fundo, Nissora falou, destruindo a tentativa de Aurora de permanecer invisível. Aurora, você encontrou o chefe da região? O tom de Nissora combinava com a urgência do olhar de Raidon. Ela compartilhava a mesma inquietação e pânico de Feline, plenamente consciente da impaciência de Raidon. É possível que eles não tivessem ficado tão alarmados se isso tivesse acontecido antes de testemunharem o incrível poder que Raidon possuía. Mas as coisas eram muito diferentes agora. Todos eles foram ensinados por sua educação a reverenciar e servir aqueles que eram poderosos. E agora reconheciam Raidon como seu jovem mestre em sua totalidade. Quando a atenção de Raidon foi atraída para ela com essa pergunta, Aurora sentiu cada músculo de seu corpo se contrair. Devido aos choques que ela e todos os outros experimentaram, ela se esqueceu completamente dessa tarefa. O que foi lamentável porque sua habilidade investigativa era mais eficaz do que a de Feline para localizar o chefe da região. Sinto muito, jovem mestre. Apenas me dê 10 minutos. Não, apenas 5 minutos, e eu encontrarei para você, implorou Aurora, baixando a cabeça o mais que pôde. 10 minutos? Isso é perfeito. Claro, vá em frente, respondeu Raidon, surpreendendo Aurora com seu tom e comportamento satisfeito. Enquanto Aurora se preparava para a ira de Raidon e uma severa reprimenda por sua negligência, ela estava prestes a chorar. No entanto, quando ela o ouviu, ficou surpresa e surpresa. Ele não está com raiva? Aurora olhou para cima, observando o rosto sorridente de Raidon e ponderou. Foi um descuido terrível de sua parte não ajudar seu jovem mestre quando ela deveria estar desempenhando seus deveres como empregada de batalha. Ela raciocinou que se Loran estivesse na posição de Raidon, administraria uma punição severa a ela. Até mesmo Galen, que geralmente é considerado o membro mais descontraído da família, teria dificuldade em manter a calma nesta situação. Apesar disso, todas as donzelas de batalha ficaram surpresas com o comportamento modesto de Raidon e a falta de arrogância que ele demonstrou em comparação ao seu incrível poder. Mas sem o conhecimento deles naquele momento, a verdadeira natureza de Raidon era a de um idiota completamente arrogante, assim como outros jovens mestres. A aparente satisfação e o comportamento humilde que ele exibia não eram genuínos, mas sim uma fachada calculada. A verdade é que se Raidon tivesse tentado procurar o chefe da região usando suas habilidades investigativas, ele duvidava que seria capaz de localizá-lo antes que a partida terminasse. Aurora gritou, convocando dezenas de corvos que ainda voavam no céu ao seu lado. Ela abriu seu armazenamento dimensional, convocando ainda mais corvos de dentro e combinando-os com os de fora. Preciso de sua ajuda, ela então se virou para Elisia, transmitindo silenciosamente seu pedido. Elisia assentiu em resposta e lançou uma habilidade nos corvos, sua voz ressoando como uma melodia melodiosa enquanto ela falava o nome de sua habilidade, Rhythmic Rush. As ondas sonoras emitidas por sua boca atingiram delicadamente os corvos, fazendo com que seus corpos adquirissem uma tonalidade azulada. Com seu novo aprimoramento, as asas dos corvos bateram mais rápida e vigorosamente. Aproveitando esse impulso, Aurora usou sua própria habilidade Curse de Intromententia, que ampliou ainda mais a velocidade com que eles se moviam. Após a aplicação deste efeito de habilidade, a tonalidade azul que estava anteriormente presente nos corpos dos corvos começou a escurecer repentinamente, e a velocidade de voo dos corvos aumentou em mais 100%. Depois disso, com um aceno de mão, Aurora dispersou todos para que pudessem procurar o chefe da região em todas as direções. Observando o intenso esforço feito por Aurora e seus corvos, Nissora não pôde deixar de pensar. Parece que ela está dando tudo de si. Ela podia ver que as penas dos corpos dos corvos, que antes eram brilhantes e saudáveis, estavam ficando visivelmente mais opacas, e algumas penas estavam até se soltando e penduradas atrás dos pássaros enquanto voavam. Parece que a habilidade final de Aurora aumentou significativamente a sua taxa de movimento, mas à custa da sua longevidade. As donzelas batalhadoras, cientes dos sacrifícios que estavam sendo feitos, olharam para Aurora com pena, mas permaneceram em silêncio. Eles compreenderam o valor desses corvos e as implicações financeiras de substituí-los quando morressem. No entanto, para completar com sucesso a missão que Raidon lhes confiou, eles não tiveram escolha senão pagar o preço de boa vontade. Olhando para os esforços colaborativos da equipe, Raidon não pôde deixar de pensar. Ter uma equipe não é tão ruim assim. Ele reconheceu o poder do trabalho em equipe e a eficácia que ele trouxe à sua busca. Até ele ficou surpreso com a atual velocidade de voo dos corvos, já que eles voavam a mais do que o dobro da velocidade que ele era capaz de alcançar. Mesmo usando a técnica Berserker em conjunto com a técnica de movimento que Raidon empregou para atingir seu alcance total, potencial. Ele também viu a condição em que os corvos se encontravam e acreditava que eles não teriam muito mais tempo de vida, mas não pensou muito nisso porque não sabia o quão valiosos eram os corvos. E mesmo que ele estivesse ciente desse fato, provavelmente não daria a mínima para isso.
Afinal, a família Demugem os havia enviado para ajudá-lo, e ele pretendia utilizar o apoio deles até que pudesse montar seu próprio conjunto de itens. A propósito, alguém pode carregar isso para mim? Raidon perguntou, apontando para o corpo amputado do chefe da região. Eu farei isso, Mel se ofereceu, dando um passo à frente para atender ao pedido de Raidon. Você quer que eu remova o núcleo vital para você também? Ela ofereceu. Raidon não rejeitou o serviço adicional e respondeu. Claro, ele observou enquanto Mel recuperava uma faca com fio afiado de seu armazenamento dimensional. A lâmina emanava um brilho ameaçador quando ela se aproximou do corpo do chefe da região, cortando delicadamente seu peito. A lâmina ou os braços desmontadores de Mel não tiveram força para cortar a casca dura do chefe da região, mas não demorou muito para cortar a carne do corpo já despedaçado e quebrado do chefe da região. O foco do olhar de Raidon mudou para a carne verde escura e sangrenta que jazia sob o exterior frágil da criatura. Ele se perguntou, a carne desta coisa é comestível? Não parecia particularmente apetitoso, mas todos os mobs que ele consumiu até agora eram deliciosos. Além disso, esta era carne Rank D, e a grande quantidade presente no corpo por si só poderia sustentá-lo por semanas. Este é um núcleo de vida do tipo terra. As palavras de Mel que mostraram a Raidon uma esfera marrom aproximadamente do tamanho de um punho, chamaram a atenção de Raidon enquanto ele fazia planos para suas futuras necessidades de carne. Qual é o preço disso no mercado de itens? Raidon perguntou enquanto examinava o núcleo vital, observando que a única diferença de um núcleo vital Rank E era sua aparência mais brilhante. Materiais de Rank D e superiores geralmente não têm preço fixo e podem variar dependendo do comprador. No entanto, posso garantir que não seriam vendidos por menos de 10.000 moedas de ouro. Se tivesse um elemento raro, seu preço aumentaria várias vezes, explicou Mel enquanto armazenava cuidadosamente as peças do chefe da região em seu armazenamento dimensional. 10.000 por um núcleo de vida? Raidon ergueu uma sobrancelha, contemplando o valor. Em geral, até mesmo o equipamento mágico de grau verde que ele havia comprado e vendido até aquele momento tinha uma média em torno desse preço, com os melhores atingindo aproximadamente 30.000 moedas de ouro de preço. No entanto, ele entendeu que este era um preço justificável para tal material, considerando que materiais Rank D poderiam ser usados na confecção de itens de grau azul. E o corpo do chefe da região? Raidon perguntou mais uma vez. A lógica é semelhante ao núcleo vital, mas o corpo é um pouco mais caro. Como também possui o elemento terra, seu preço mínimo provavelmente começaria em 15.000 moedas de ouro, explicou Mel. Mesmo que o valor dos núcleos vitais não pudesse ser subestimado devido ao papel significativo que desempenham no processo de elaboração e formação de itens, os corpos da multidão tinham uma variedade ainda maior de aplicações. Uma de suas funções mais importantes era fornecer aos detentores dos itens a nutrição necessária que seus corpos necessitavam, tornando esta uma de suas contribuições mais importantes para a sociedade. Como consequência disso, a carne dos mobs e dos região bosses estava quase sempre em alta demanda e frequentemente atraía um número maior de compradores do que os núcleos vitais. Uau, eu só matei um chefe de região e ganhei uma média de 25.000 moedas de ouro, hein? Considerando que há 2 chefes de região em cada partida, posso ganhar pelo menos 50.000 moedas de ouro por partida. Raidon refletiu em voz alta ao ouvir as explicações de Mel. Capítulo 327 Roubo de Morte, Parte 1. Desta forma, tenho potencial para ganhar pelo menos 50.000 moedas de ouro por partida. Enquanto falava, Raidon manteve a compostura e uma atitude casual, mas ficou claro pelas expressões nos rostos das criadas de batalha que elas estavam atordoadas. Mesmo para um grupo de 10 pessoas, derrotar um chefe de região em uma partida de Rank E era um objetivo excepcionalmente desafiador de se alcançar. Para que a equipe tivesse chance de vencer, cada membro precisava estar no topo do jogo e possuir habilidades excepcionais. Além disso, mesmo que uma equipe conseguisse derrotar o chefe da região, o ouro ganho com o saque teria que ser dividido entre todos os membros da equipe, caso não fossem da mesma família. Isto significava que os rendimentos individuais seriam significativamente mais baixos. Como resultado, eles considerariam uma vitória tremenda, mesmo que ganhassem 10.000 moedas de ouro em uma partida de rank e quanto mais 50.000 moedas de ouro. Mas agora Raidon estava na frente deles, com o objetivo de ganhar 50.000 moedas de ouro em cada partida, como se fosse normal. Isso estava soando nos ouvidos de todas as donzelas de batalha como algo incrível. Mas apesar de quão inacreditável e impossível isso possa parecer, todos estavam cientes de que o indivíduo que estava diante deles era na verdade um alvo extremamente simples. Duvido que mesmo o jovem mestre de uma grande família possa pronunciar essas frases. De onde essa pessoa realmente veio? Os olhos de Nissora brilharam enquanto ela examinava o rosto bonito de Raidon, imaginando como uma pessoa que eles haviam subestimado e considerado impotente poderia desafiar seu bom senso de maneira tão fácil. Ela ponderou sobre suas verdadeiras origens e ficou maravilhada com a revelação repentina de suas capacidades ocultas. Eu encontrei. A voz estridente de Aurora reverberou por toda a área enquanto todas as donzelas de batalha olhavam com admiração para Raidon enquanto ponderavam sobre as circunstâncias inacreditáveis que cercaram seu nascimento. Incrível! Onde está? Raidon perguntou com prazer. Ele havia se preparado para esperar pelo menos 10 minutos, mas o rápido sucesso de Aurora foi uma surpresa agradável. Fica a cerca de 130 quilômetros de nós. Aurora apontou em uma direção específica e continuou com uma pitada de preocupação. Mas há um problema. O que é isso? Nissora perguntou rapidamente, sentindo a expressão preocupada no rosto de Aurora.
Após alguns segundos de silêncio, Aurora finalmente revelou a notícia perturbadora. A outra equipe de 10 pessoas atualmente brigando com o chefe. Ao ouvir isso, um pequeno lampejo de intenção de matar apareceu nos olhos de Raidon quando ele perguntou, sua voz misturada com uma pitada de agressão. Você sabe quanto tempo levará para eles matá-lo? Raidon estava determinado a reivindicar a morte para si, a fim de garantir os itens prometidos. Mesmo que não houvesse nenhuma recompensa específica em jogo, a ideia de que alguém pudesse roubar sua morte era inconcebível para ele. No momento em que Raidon embarcou nesta partida, ele já havia reivindicado 2 mortes de região boss como suas. A ideia de alguém tentando roubar oficialmente suas mortes acendeu uma determinação feroz dentro dele. Verda, sentindo a raiva de Raidon e a intenção de matar irradiando dele, interveio rapidamente, com a voz cheia de preocupação. Não acho que precisamos nos preocupar imediatamente. Mesmo com uma equipe de 10 pessoas, as chances de matar o chefe da região não são muito altas. O que ela disse também fez sentido para as outras donzelas de batalha, e em um esforço para aliviar o clima, todas concordaram com a cabeça. No final das contas, o que eles estavam discutindo era um chefe da região Rank D. E apesar de terem testemunhado Raidon ser capaz de matar um deles sozinho, eles não deixaram que isso prejudicasse sua capacidade de pensar com bom senso, e ainda estavam cientes de que derrotar um chefe de região era uma tarefa extremamente difícil de se fazer. Concluir. No entanto, suas esperanças foram destruídas quando as próximas palavras de Aurora enviaram ondas de choque por todo o grupo. Parece que eles estão em batalha há algum tempo. Se eles mantiverem seu desempenho atual, parece que serão capazes de matá-lo em aproximadamente 15-20 minutos, no máximo. O rosto de Aurora ficou sombrio e sua voz se encheu de uma sensação de desespero e tensão. Evidentemente, o único time de 10 pessoas na partida no momento não era tão mediano quanto eles supunham, e eles realmente possuíam a força para derrotar um chefe de região. Se tentarmos alcançar agora toda a velocidade, levará pelo menos meia hora. Nissora começou a refletir sobre a gravidade da situação e recorreu a Aurora, esperando uma possível solução. Alguma chance de prendê-los com seus corvos espirituais? Ainda podemos ter uma chance se você interromper a formação do time até chegarmos. Nissora presumiu que Raidon seria capaz de percorrer aquela distância em média 15 minutos, demonstrando sua velocidade anterior. Entretanto, quando ele chegar lá, o chefe da região já pode ter sido morto. Além disso, depois de ver quanto dano Raidon causou ao seu próprio corpo quando atingiu aquela velocidade, teria sido tolice ele se juntar a uma batalha difícil com um corpo desgastado, independentemente de quão forte ele fosse. Aurora, entendendo a urgência, respondeu com firmeza. Se for apenas atrapalhar o trabalho em equipe, eu posso fazer isso. Os corvos espirituais eram normalmente usados para vigilância em vez de combate, mas com a velocidade e as habilidades aprimoradas concedidas a eles, um enxame de corvos poderia criar o caos e distrair a equipe adversária, ganhando-lhes um tempo precioso. No entanto, é provável que isso nos economize apenas no máximo 5 minutos. Aurora calculou que esta tática poderia conceder-lhes um máximo de 5 minutos, o que não era um tempo substancial dada a distância. 5 minutos? Eu não sou. Nissora estava prestes a expressar sua preocupação sobre o prazo limitado quando a conversa foi abruptamente interrompida por uma rajada de vento escaldante. Quando Nissora sentiu o calor escaldante e viu as chamas negras circundando todo o corpo de Raidon, ela se assustou e deu um passo para trás por reflexo. Esse jovem mestre? A voz de Nissora era suave e seus olhos estavam fixos nas chamas ardentes que dançavam graciosamente ao redor dele. A voz de Raidon ressoou pesadamente quando ele perguntou, você disse 130 quilômetros, certo? As chamas que envolviam todo o seu corpo pareciam serenas, em contraste com a forma como sempre se espalharam. No entanto, é interessante notar que apesar de cobrir apenas uma fina camada de seu corpo, as chamas estavam mais quentes do que nunca. Ele estava descalço no chão, que rapidamente se transformava em cinzas e se espalhava por toda a área. As chamas eram tão fortes que consumiam todo o oxigênio da atmosfera e, ao fazer isso, cobriram Raidon com cinzas que caíram do céu como flocos de neve. As Betelmaids se encontraram lutando com o calor crescente e a queima de oxigênio que a cercava, fazendo com que suas gargantas e olhos secassem. Apesar do desconforto, eles se recusaram a recuar da área sob a influência de Raidon. Em vez disso, eles ficaram parados com os olhares fixos no rosto dele. Naqueles olhos ardentes, eles viram a raiva refletida de volta para eles. As chamas que o envolviam pareciam materializar sua ira, uma manifestação de sua determinação inabalável e ganância pelo chefe da região. Capítulo 328 Roubo de Morte, Parte 2. Aurora, a primeira a recuperar a compostura, respondeu à pergunta de Raidon com a voz seca. Sim. Raidon reconheceu a resposta dela, sua voz cheia de tenacidade. Bom, estarei esperando por você lá. Proferindo essas palavras resolutas, ele aproveitou a escassa quantidade de mana que conseguiu regenerar, liberando sua habilidade Shadow Passage e desaparecendo em um vórtice rodopiante de fumaça negra. Raidon estava ciente de que confiar apenas em sua técnica berserker e levar seu corpo a novos limites não seria suficiente para atingir seu objetivo de alcançar o destino que havia estabelecido para si mesmo. Para reivindicar sua morte, ele teve que aproveitar ao máximo sua mana e tentar alcançar o time de 10 pessoas o mais rápido que pudesse. O calor intenso e o desconforto que irradiavam de Raidon se dissiparam assim que ele não estava mais lá, deixando as criadas de batalha ali em silêncio enquanto ofegavam por ar. Na sequência, Verda murmurou distraidamente. Ele realmente não entoou o nome da habilidade. A compreensão atingiu ela e os outros com certeza. Raidon possuía a habilidade de usar suas habilidades sem pronunciar seus nomes. Depois que Verda e os outros testemunharam a habilidade inata de Raidon pela primeira vez, eles continuaram a ter algumas reservas sobre isso. No entanto, depois de vê-lo novamente, eles estão positivos sobre isso.
Para usar essa habilidade, ele realmente não precisava dizer o nome dela. Quantos recursos a mais tem o título dele? Felino acrescentou. Eles especularam que a capacidade de Raidon de usar sua habilidade sem pronunciar seu nome se devia ao seu título. E enquanto as donzelas de batalha observavam suas impressionantes estatísticas e domínio de técnicas, apesar do fato de ele estar apenas no nível 1, elas começaram a entender que seu título, Mestre de Todos, continha um enigma e um poder ainda maior do que inicialmente. Presumiu que sim. Aurora comece a perturbar a equipe deles com seus corvos espirituais. Precisamos acelerar nosso ritmo também, instruiu Nissora, desconsiderando as discussões entre os outros. Ela também não pôde deixar de refletir sobre a extensão das habilidades de Raidon e especular sobre o título extraordinário que ele possuía. No entanto, agora não era hora de pensar em tais pensamentos. Acima de tudo, sabendo que Raidon estava se esforçando ao máximo e causando danos ao próprio corpo, Nissora teve que concentrar sua atenção em como eles poderiam fornecer-lhe a melhor assistência possível. Eu gostaria que Belicia e até mesmo aquela astuta Tika estivessem aqui também, Nissora suspirou, suas palavras cheias de saudade. Enquanto os 6 lutavam para acompanhar o ritmo de Raidon, ela acreditava que se todos estivessem unidos, poderiam oferecer-lhe melhor apoio. Meu senhor, eu vou lidar com esses corvos incômodos. Se você desejar, o indivíduo vestido com uma túnica carmesim, com uma notável semelhança com um leão, com um rosto com cabelos dourados e uma juba marrom desgrenhada envolvendo sua cabeça, ofereceu em um tom cheio de imenso respeito. Essa pessoa, que normalmente considerava os outros com desdém e sempre exalava um ar de autoridade em seus olhos castanhos escuros, agora demonstrava completa submissão e reverência enquanto olhava para a figura diante dele, uma espada enorme apoiada casualmente em seu ombro. O indivíduo chamado de meu soberano franziu ligeiramente a testa, desviando momentaneamente seu olhar negro obsidiana de seus servos engajados em combate com um monstro colossal diante deles, e voltou sua atenção para as dezenas de corvos voando pelo céu. DSNN, com a cicatriz profunda que ia da testa ao queixo dava a impressão de um guerreiro experiente. Além disso, com quase 2,5 metros de altura, seus músculos, semelhantes à pedra endurecida, eram claramente visíveis através da armadura de metal que cobria todo o corpo que ele vestia, evocando a noção de que ele poderia facilmente partir qualquer adversário rank E ao meio com um único golpe de seu oponente. Espada colossal. Não vale a pena. Apenas concentre-se no chefe da região, respondeu o Homem-Leão com um bufo desdenhoso, redirecionando seu olhar intenso para o imponente monstro de 6 metros diante deles. Suas palavras são uma ordem, meu soberano. O Homem-Leão, que já havia feito a pergunta, baixou a cabeça e falou com admiração, maravilhado com a visão majestosa da juba dourada de seu mestre brilhando como ouro derretido enquanto balançava no brisa suave. A equipe de 10 homens-leões localizou o chefe da região apenas 5 minutos após o início da partida, e desde então, eles estavam envolvidos em uma batalha árdua. Eles não tiveram tempo para lidar com quaisquer inimigos adicionais. Então eles voltaram toda a sua atenção para o chefe da região contra quem haviam lutado tão valentemente, que agora estava coberto de feridas profundas e muito perto da morte. Meu soberano, a saúde do chefe da região está diminuindo, chegando a 5%, relatou o Homem-Leão de manto vermelho, com o olhar fixo na figura grotesca diante deles. O chefe da região parecia uma massa colossal de ranho verde, semelhante a um pudim gigante e contorcido. Bom, volte para 1%, respondeu o líder dos Homens-Leões, erguendo a espada colossal que estava apoiada em seu ombro e se preparando para um ataque final. Até então, ele havia lutado com muito poder e resiliência, e agora estava se preparando para desferir ele mesmo o golpe fatal, o que garantiria que ele receberia uma parcela maior dos pontos de experiência. Sim, meu senhor. O Homem-Leão de manto vermelho começou a responder, mas suas palavras foram interrompidas quando ele percebeu o movimento entre o bando de corvos voando pelo céu. Sua atenção rapidamente se voltou para eles. Audacioso! Ele exclamou com uma voz cheia de fúria ao testemunhar os corvos anteriormente observadores agora lançando um ataque, poucos momentos antes do chefe da região morrer. Parece que os espectadores estão tentando roubar minha presa, comentou o líder dos Homens-Leões, com um rosnado baixo infundido de orgulho e raiva ressoando em sua voz. Ele reconheceu que os corvos que monitoravam a batalha há algum tempo pertenciam a um time inimigo. No entanto, ele os considerou inconsequentes, acreditando que não tinham coragem de representar uma ameaça ou lançar um ataque. Afinal, eles eram o único time com 10 integrantes na partida, e seu orgulho natural como membros da raça dos Homens-Leões os fazia desprezar todos os outros times, considerando-os fracos e indignos de sua atenção. No entanto, sua raiva aumentou incontrolavelmente ao ver uma equipe covarde ousando atacá-los e tentando roubar sua presa suada. Você lida com esses pássaros e encontra seu controlador. Assim que lidarmos com isso, eles serão nosso próximo alvo, declarou o Homem-Leão-chefe com um grunhido ameaçador, caminhando propositalmente em direção ao corpo machucado do chefe da região. Sim, meu soberano, respondeu o Homem-Leão de manto vermelho, sua voz cheia de medo ao sentir a intensidade da raiva de seu mestre e sua intenção letal. Voltando sua atenção para os corvos, ele zombou sarcasticamente. Sua coragem não serve para nada além de pura estupidez. Se tivessem optado por simplesmente observar sem perturbá-los, poderiam ter sobrevivido até o final da partida. Mas agora, o seu comportamento audacioso enfureceu o seu mestre e atraiu a sua atenção, selando seu destino e condenando-os à sua própria morte. Capítulo 329 Chefe da Segunda Região?
Enquanto o Homem-Leão vestido de vermelho observava o ataque frenético dos corvos, ele acenou com um gesto de comando. Liberte as feras. Em resposta ao seu chamado, uma multidão de felinos de aparência comum emergiu de seu armazenamento dimensional. Era uma grande variedade de raças de gatos, algumas domésticas, outras exóticas, e cada uma delas era decorada com cores vivas e tinha características distintas. Com movimentos ágeis, eles atacaram os corvos erráticos, envolvendo-os rapidamente na batalha. Embora essas aves não pareçam normais, elas inquestionavelmente não são predadoras. O Homem-Leão ficou admirado enquanto os corvos espirituais demonstravam sua velocidade anormalmente alta e reconheciam sua peculiaridade. No entanto, ele também reconheceu suas limitações. Em contraste com os corvos, as feras que ele conjurou eram verdadeiros caçadores, tendo aprimorado suas habilidades através do instinto. Embora não fossem tão rápidos no ar, eles compensavam com agilidade impecável, reflexos e uma profunda compreensão do terreno, seu domínio natural. A cada salto medido, os gatos interceptavam sem esforço os corvos atacantes, prendendo-os rapidamente. Seu maior número, 2 vezes maior que o dos corvos, revelou-se uma vantagem. As habilidades naturais de caça dos gatos, combinadas com as instruções meticulosas do Homem-Leão, deram-lhes uma vantagem significativa nesta luta. Parece haver mais. No entanto, a batalha estava longe de terminar. Os olhos aguçados do Homem-Leão foram capazes de distinguir corvos adicionais voando do céu distante em resposta ao comando dado por Aurora. É muito provável que Aurora tenha conduzido seus outros corvos até este local com a intenção de reforçar os que já estavam presentes. Eles foram anteriormente dispersos em todas as direções enquanto ela procurava pelo chefe da região, mas agora eles estavam convergindo para cá para perturbar a equipe dos Homens-Leões. Mas o Homem-Leão não hesitou em usar sua habilidade para garantir sua vitória, não deixando nada ao acaso, embora os gatos parecessem ainda estar em vantagem nesta luta, apesar da chegada dos corvos recém-chegados. Rugido da natureza. O Homem-Leão rugiu em um tom baixo, mas profundo, enquanto erguia o cajado de madeira que segurava em sua mão. E naquele exato momento ocorreu uma ocorrência peculiar. O pelo dos gatos, assim como dos homens-leões envolvidos na batalha com o chefe da região, subitamente se arrepiou e seus músculos se contraíram com o aumento da tensão. É apenas uma questão de tempo agora. Devo encontrar aquele time inimigo covarde antes que nosso mestre acabe com o chefe da região, murmurou o Homem-Leão vestido de vermelho, observando a velocidade e a força aumentadas dos gatos e de seus companheiros homens-leões. Seus ataques agora são infundidos com 30% de poder adicional. Ele não perdeu um único segundo e imediatamente abriu seu espaço de armazenamento dimensional mais uma vez e convocou outro bando de gatos. Desta vez, os gatos eram significativamente menores em tamanho e todo o seu corpo era preto. Os gatos emergiram com um suave miau e calmamente se reuniram em torno do Homem-Leão, sem prestar atenção ao ataque contínuo dos corvos espirituais que voavam acima deles. O Homem-Leão agiu rapidamente e ativou outra habilidade erguendo a varinha acima da cabeça. Asas da coragem. Num instante, asas cobertas de pelo preto brotaram das costas dos pequenos gatinhos pretos, complementando seus minúsculos corpos. Depois de memorizar o local de onde veio o bando inicial de corvos, o Homem-Leão apontou o dedo naquela direção geral e ordenou: vá. Sem hesitação, todos os gatos levantaram voo, suas asas negras agitando-se em perfeita sincronia enquanto se moviam como sombras pelo ar, rumo ao destino designado. Tendo confiado esta tarefa ao esquadrão de gatinhos voadores, o Homem-Leão vestido de vermelho voltou sua atenção para seus outros 9 companheiros envolvidos na batalha com o chefe da região. Agora tudo o que precisava ser feito era que as feras espirituais identificassem a localização do time adversário. Em meio à batalha implacável, o Homem-Leão vestido de vermelho monitorou de perto a diminuição da saúde do chefe da região usando sua habilidade investigativa. Com um senso de urgência, ele levantou a voz para informar seu mestre. Meu soberano, ele tem apenas 3% de saúde restante. Nesse ritmo, seu desaparecimento será selado nos próximos 10 minutos. Bom, observou o líder do Homem-Leão com satisfação, sua imensa espada ainda segurada firmemente em suas mãos. Ele observou o dano substancial causado por seu ataque anterior, uma onda arrebatadora de energia carmesim que rasgou a forma gelatinosa do chefe da região, desalojando uma espessa camada de muco que se espalhou em todas as direções. Alguma notícia desses covardes? Buscando uma atualização sobre seus adversários esquivos, o líder do Homem-Leão perguntou sobre o progresso na localização do time inimigo. Ainda não consegui localizá-los, mas é apenas uma questão de tempo. O Homem-Leão vestido de vermelho começou a responder, mas suas palavras foram sumindo enquanto seus olhos se arregalaram em choque. Ele voltou seu olhar na direção para onde havia despachado seus gatos voadores, uma expressão perplexa gravada em seu rosto. O que aconteceu? Como? A voz do Homem-Leão vestido de vermelho ecoou com uma mistura de preocupação e perplexidade. Sua conexão com as feras espirituais, cuja presença ele havia sentido há poucos momentos, foi abruptamente cortada, deixando-o com uma sensação de desconforto. O que aconteceu? Percebendo esta situação, o líder do Homem-Leão perguntou franzindo a testa. O Homem-Leão vestido de vermelho, visivelmente inquieto, relatou a repentina reviravolta dos acontecimentos. Meu soberano, não tenho certeza. Perdi toda a conexão com os soldados espirituais que despachei para encontrar o time inimigo. O Homem-Leão não tinha uma habilidade que lhe permitisse compartilhar uma visão direta com seus gatos como Aurora fazia com seus corvos espirituais. Portanto, ele não sabia o que havia acontecido com eles ou as razões pelas quais sua conexão foi repentinamente interrompida. Mas havia apenas uma explicação para isso, e essa explicação era que todas as bestas espirituais haviam morrido. Como podem todos morrer ao mesmo tempo e tão de repente? Em estado de choque, o Homem-Leão vestido de vermelho ponderou.
Os gatos eram dezenas e mesmo que nenhum deles tivesse habilidades de combate, sua capacidade de sobrevivência devia ser alta, já que eram soldados do tipo investigativo. O facto de terem sucumbido simultaneamente indicava uma ameaça significativa, uma ameaça que excedia as expectativas. Envie outro grupo, ordenou o líder Homem-Leão, franzindo ainda mais a testa. Embora ele não tivesse dúvida sobre sua própria invencibilidade na partida, a perspectiva de um inimigo lançar ataque surpresa em um momento tão crítico, quando o chefe da região estava à beira da derrota, o desagradou muito. Sim, meu soberano, respondeu o Homem-Leão vestido de vermelho, sua voz tingida com uma mistura de determinação e tensão. Ele rapidamente convocou outro grupo de gatos pretos de seu armazenamento dimensional, dando a cada uma de suas asas com sua habilidade de suporte, asas de coragem. Com um senso de propósito renovado, os gatos de asas negras levantaram voo, seguindo o caminho de seus irmãos caídos. Eu não sei o que fez com que todos morressem de uma vez, mas pelo menos se eles encontrarem aquela coisa novamente em tantos números, alguns deles devem sobreviver. O Homem-Leão vestido de vermelho manteve a esperança de que desta vez, alguns deles sobreviveriam ao encontro e forneceriam informações valiosas sobre a misteriosa ameaça. O que, no entanto, para sua consternação, em poucos minutos ele também perdeu toda a conexão com os gatos recém-enviados. A confusão e a descrença tomaram conta dele, deixando-o sem explicações. Poderia haver outro chefe da região tão próximo? O Homem-Leão vestido de vermelho murmurou para si mesmo, lutando com a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Ele começou a especular que a morte de cada besta espiritual era devido à presença do outro chefe da região em seu caminho de viagem, mas ele não tinha certeza. Você localizou o time inimigo? O líder Homem-Leão perguntou mais uma vez. Seu relatório ao líder, o Homem-Leão, foi preenchido com uma mistura de pânico e medo. Peço desculpas, meu soberano, mas minhas bestas espirituais morreram mais uma vez. Não consegui localizar o time inimigo. No entanto, é altamente provável que eles tenham encontrado outro chefe da região. Se eu estiver correto, o outro chefe da região deveria estar por perto. Tem certeza? Nunca vi dois chefes de região tão próximos. O líder Homem-Leão perguntou pensativo e desconfiado, retirando-se brevemente da batalha. Os chefes regionais sempre governaram seus próprios territórios e nunca viajaram para fora dessas regiões. Além disso, devido ao fato de cada chefe de região ser responsável por seu próprio território, os territórios dos chefes, que normalmente são encontrados em partidas de ranking, nunca estiveram próximos uns dos outros. Por causa disso, era completamente irracional que os dois chefes estivessem tão próximos um do outro. Podem surgir circunstâncias imprevistas e devemos adaptar-nos em conformidade, afirmou o líder Homem-Leão, suprimindo quaisquer dúvidas que possam ter persistido. Envie outro grupo para confirmar. Se de fato houver outro chefe de região por perto, ele se tornará nosso próximo alvo. Embora seu grupo normalmente possuísse a força necessária para derrotar os chefes da região, era frequentemente um processo demorado localizá-los nesta enorme região. Portanto, se o outro chefe da região estivesse realmente tão próximo deles neste momento, era uma oportunidade que não deveria ser desperdiçada. Até mesmo a equipe de Aurora que ele almejava não muito tempo atrás, escapou de sua mente e ele imediatamente definiu seu próximo alvo como o chefe da região. Seu desejo é uma ordem, meu soberano, respondeu o Homem-Leão vestido de vermelho, sua voz cheia de um renovado senso de determinação. Observando o comportamento satisfeito do líder Homem-Leão, ele sentiu sua própria excitação crescer dentro dele. Sem hesitar, ele fez os preparativos necessários para enviar outro grupo para confirmar sua hipótese anterior. Capítulo 330 Na hora certa, parte 1. O Homem-Leão vestido de vermelho observou ansiosamente enquanto seu grupo recém-convocado de gatos partia, cheio de expectativa e esperança de localizar o segundo chefe da região. Com o chefe já à beira da derrota, descobrir o paradeiro do outro seria uma maneira segura de aumentar a contagem de mortes, especialmente considerando o tempo suficiente que resta para a partida. O Homem-Leão exclamou, sua voz misturada com surpresa e confusão, quando de repente percebeu que havia perdido contato com seus gatos mais uma vez. O que está acontecendo aqui? O Homem-Leão gritou quando sentiu que havia perdido novamente o contato com seus gatos. Desta vez, porém, o aspecto desconcertante foi a velocidade com que ele perdeu a conexão. Aconteceu muito mais cedo do que antes, deixando confuso e em busca de uma explicação. E há apenas uma explicação que poderia explicar isso. O chefe da região está se aproximando? Está realmente se movendo em nossa direção? O Homem-Leão pensou, tentando entender o que estava acontecendo. Ele tinha certeza de que a entidade responsável pelo massacre de suas bestas espirituais era o chefe da região, já que ele não conseguia imaginar nenhum detentor de item possuindo tal poder e habilidades em uma partida de rank E. No entanto, a noção de um chefe da região deixando seu território designado e aventurando-se em direção a eles parecia absurda. O que é? O líder Homem-Leão pausou momentaneamente sua intensa batalha contra o chefe da região, agora diminuindo para apenas 2% de HP, para se aproximar do Homem-Leão vestido de vermelho. Meu senhor, algo estranho está acontecendo, revelou o Homem-Leão vestido de vermelho, começando a explicar a situação inexplicável. Isso é realmente peculiar. Nunca encontrei um cenário em que um chefe de região abandonasse seu território para invadir o de outro, respondeu o líder Homem-Leão, pensativo, sua expressão escurecendo com uma mistura de sobrancelhas franzidas e um crescente sentimento de suspeita. A menos que outro detentor de item o tenha irritado e feito isso vir atrás deles. Ao ouvir essa previsão, a raiva do Homem-Leão vestido de vermelho aumentou, sua expressão se tornou feroz. Se a suposição de seu mestre estivesse correta e uma das equipes inimigas tivesse provocado o chefe da região para atacá-los, isso significava que havia um plano deliberado em ação para roubar sua morte.
Eles estão tentando roubar nossa matança, distraindo-nos com outro chefe da região, disse finalmente o homem-leão vestido de vermelho, percebendo as verdadeiras intenções do time inimigo. No entanto, suas suposições logo foram destruídas quando testemunharam uma reviravolta inesperada nos acontecimentos. A atenção do líder homem-leão foi abruptamente capturada pela visão de numerosos pontos pretos se aproximando à distância, descendo rapidamente do céu. Não demorou muito para perceber que os pontos pretos que via ao longe eram na verdade gatos pretos com asas nas costas com um pouco de semicerrar os olhos e com a ajuda de seus encantamentos corporais. Você não disse que suas bestas espirituais estavam mortas? Ele questionou com ceticismo. Meu soberano, o que você quer dizer? Perdi contato com todos eles. Portanto, tenho quase certeza de que eles não estão mais vivos. O homem-leão vestido de vermelho olhou na mesma direção, mas não conseguiu enxergar longe o suficiente para entender o que estava sendo dito. Parece que houve outro motivo para a perda de contato. Se meus olhos não me enganam, eles estão todos vivos e vindo em nossa direção com grande velocidade, disse o líder homem-leão. O que? O homem-leão gritou de espanto, surpreso com a revelação de que seus gatos ainda estavam vivos. O que poderia ter causado a perda de contato então? Ele se perguntou, sua mente cheia de perguntas. Enquanto o homem-leão contemplava esse mistério, foi abruptamente arrancado de seus pensamentos pelo tom alarmado na voz de seu líder. Que diabo é isso? O líder homem-leão exclamou com urgência, com o olhar fixo no ponto distante onde os gatos se aproximavam. Sua expressão outrora arrogante e segura de si mudou para uma de desconforto. Já há algum tempo, ele sentia algo peculiar nos gatos voando em direção a eles, e agora parecia que eles estavam fugindo de algo sinistro. E então ele logo provou que seu palpite estava correto ao notar outra figura se aproximando rapidamente atrás dos gatos. Embora ainda incapaz de discernir a identidade desta entidade devido à distância, o líder homem-leão pôde perceber as chamas negras envolventes que emanavam de seu corpo, exalando calor intenso. Além disso, a incrível velocidade com que avançava indicava que não era nada comum. Prepare-se. Deixaremos este lugar assim que tivermos matado o chefe da região, declarou o líder homem-leão, finalmente desviando o olhar da ameaça que se aproximava. Agarrando o punho de sua espada com força, ele se virou e se moveu em direção ao enfermo chefe da região. Embora o homem-leão vestido de vermelho não tenha entendido completamente a causa do desconforto de seu mestre, ele optou por não questioná-lo, observando o comportamento peculiar com uma mistura de curiosidade e preocupação. Sim, meu soberano, respondeu o homem-leão vestido de vermelho, alinhando-se com a decisão de seu líder, apesar de sua compreensão limitada da situação. Sua atenção então se voltou para a barra de HP cada vez menor do região boss, que agora estava em apenas 2%. Só mais alguns minutos, calculou o homem-leão rapidamente, sentindo o perigo iminente que se aproximava deles. Tanto a ruptura repentina e inexplicável na conexão com suas bestas espirituais quanto a maneira inquietante como seu mestre se comportava foram suficientes para incutir medo nele. Embora se sentisse cada vez mais desconfortável por dentro, ele manteve seu foco na rápida deterioração da saúde do chefe da região. E quando o chefe ainda tinha 1% de sua saúde, ele soltou um grito. Meu soberano, está em 1% agora. Sempre que o homem-leão entrava em combate com uma multidão ou com um chefe de região, ele sempre presumia que seu próprio líder iria querer desferir o golpe mortal. Afinal, o golpe final não só aumentaria a margem de contribuição, mas também distribuiria os pontos de experiência de forma proporcional. Assim, ele ficou surpreso quando recebeu uma resposta inesperada. Continue atacando, ordenou o líder homem-leão. A ordem surpreendeu não apenas o homem-leão vestido de vermelho, mas também os outros 8 homens-leões. Em vez de ordenar que recuassem, o líder instruiu-os a continuar o ataque. Isso significava que seu mestre não tinha intenção de desferir o ataque final e simplesmente queria despachar o chefe da região o mais rápido possível. O homem vestido de vermelho ponderou sobre o significado desse comportamento incomum. Foi a primeira vez que ele testemunhou seu mestre agindo dessa maneira, especialmente ao lidar com um inimigo valioso como um chefe de região. O medo e a apreensão que irradiavam de dentro dele atingiram um nível sem precedentes. O que poderia estar se aproximando? Perguntou-se o homem vestido de vermelho, sua mente disparada de antecipação e ansiedade. Voltando o olhar para o horizonte, o homem-leão esperava vislumbrar o que quer que tivesse alarmado tão profundamente seu mestre. Felizmente, desta vez, seus olhos não falharam. Ele foi capaz de ver os mesmos gatos que havia enviado antes, que se pensava estarem mortos, voando pelo ar como manchas escuras se aproximando cada vez mais deles. Depois de observar a rápida aproximação de seus gatos por um momento, o homem-leão notou algo mais atrás deles, deslizando pelo chão a uma velocidade ainda maior. O que é isso? A visão que entrou no campo de visão do homem-leão fez com que seu desconforto aumentasse a alturas sem precedentes. Parecia uma pequena bola de fogo negra como breu. Embora não conseguisse discernir sua verdadeira natureza, o homem-leão tinha certeza de que essa entidade enigmática era a causa de seus laços de alma cortados com seus gatos e a fonte da inquietação e urgência de seu mestre. Calculando rapidamente a distância e a velocidade da entidade que se aproximava, o homem-leão transmitiu a informação ao seu mestre. Meu senhor, o inimigo está a aproximadamente 3.000 metros de distância e chegará em aproximadamente 2 minutos. O líder homem-leão ouviu o relato, mas não respondeu. Em vez disso, seus ataques ao chefe da região ficaram ainda mais agressivos, como se ele pretendesse concluir a batalha com a maior pressa. Depois de matar o chefe da região, cuja saúde já havia caído para 1% em menos de 1 minuto, eles poderiam facilmente sair desta área com o tempo restante.
Ele ainda está a 2.500 metros de distância, mas só precisamos de mais alguns segundos. O homem vestido de vermelho contemplou nervosamente sua atenção dividida entre a barra de HP decrescente do chefe da região e a bola de fogo negro que avançava. Independentemente da verdadeira identidade da entidade que se aproximava, todos estavam confiantes de que, quando chegasse, teriam eliminado com sucesso o chefe da região e ganhariam amplas oportunidades de fugir do local. Mas, infelizmente, as suas expectativas foram destruídas à medida que a realidade se desenrolava diante deles. O Homem-Leão vestido de vermelho observou seus camaradas envolvidos em um combate feroz, sua determinação inabalável, enquanto sua mente continuava a calcular a distância cada vez menor que separava Raidon de sua posição. 2.300 metros. 2.100 metros. Eles estavam à beira da vitória, prestes a desferir o golpe final no chefe da região. Porém, à medida que a distância diminuía e atingia a marca crítica de 2.000 metros, uma sensação indescritível tomou conta deles, uma experiência que ficaria para sempre gravada em suas memórias. Capítulo 331 Na hora certa, parte 2. Apenas um golpe final, murmurou o líder Homem-Leão, erguendo lentamente a espada colossal do ombro e erguendo-a bem acima da cabeça. À medida que a enorme lâmina subia, uma onda de energia carmesim emanava dele a cada momento que passava, exercendo uma pressão tremenda. A força foi tão intensa que até os outros 8 homens-leões interromperam seus ataques momentaneamente e instintivamente recuaram. Finalmente nosso soberano emprega sua técnica de coleta de Ki. Os homens-leões ficaram maravilhados com olhares cheios de admiração e reverência, testemunhando a preparação de seu mestre para o ataque mais poderoso do repertório da família real do Homem-Leão. A mana contida no corpo do líder Homem-Leão foi transformada em uma aura vermelha vibrante, que foi então direcionada para sua espada através da utilização da técnica de coleta de Ki. A aura reunida da espada era extremamente poderosa, mas tinha um preço. Eles podiam ver o físico imponente de seu mestre se deteriorando diante de seus olhos a cada pulso da energia vermelha, o que o fazia ficar cada vez mais fraco. Depois de um tempo, até as mãos que seguravam a espada começaram a tremer violentamente. Meu soberano, dando tudo de si, ofendeu o Homem-Leão vestido de vermelho, observando o poder inspirador de seu mestre. Ele sabia que esse ataque só poderia ser executado uma vez por semana e que trazia uma desvantagem significativa, deixando o corpo debilitado pelos 3 dias seguintes. No entanto, dadas as terríveis circunstâncias que enfrentavam, era crucial eliminar o chefe da região apenas 30 segundos antes, proporcionando-lhes tempo adicional para escapar da ameaça invasora. Segure o chefe da região. O homem vestido de vermelho comandou seus companheiros leões, percebendo a morte iminente do chefe da região enquanto tentava um contra-ataque desesperado. Algemas das sombras. Congelamento. Mindlock. Aperto gravitacional. Depois de receber este aviso, os homens-leões que possuíam habilidades do tipo controle rapidamente ativaram suas habilidades de ligação, o que parou o chefe da região e o tornou incapaz de se mover. Eles precisaram de apenas 3 segundos inestimáveis para que seu mestre lançasse seu poderoso ataque. A espada colossal do Homem-Leão começou a perder seu brilho deslumbrante, o que era uma indicação inequívoca de que havia atingido sua capacidade e estava se preparando para lançar o ataque. Ao mesmo tempo, a aparência do líder Homem-Leão, que antes era adornado com músculos poderosos e uma juba que brilhava com esplendor real, agora lembrava a de uma figura idosa. Seu corpo havia murchado ao seu estado mais fraco, e sua juba outrora dourada pendia indiferentemente. Apesar de sua aparência débil, o Homem-Leão soltou um rugido surpreendentemente poderoso e ecoou por todo o ambiente. Roargro. Esse rugido ensurdecedor era uma indicação de que a técnica do Homem-Leão havia atingido seu auge e que ele estava pronto para lançar o ataque. E então, com outro rugido abafado, ele entoou o nome de sua habilidade de tipo de ataque, que junto com sua técnica forma uma combinação. Separação da alma ardente. Assim que a habilidade foi ativada, a aura carmesim que cercava a enorme espada se transformou em chamas furiosas que queimavam com uma cor muito semelhante ao sangue. Com as chamas acesas, o líder leão começou a abaixar lentamente sua espada, preparando-se para lançar essas chamas sobre o chefe da região, enquanto todos os olhos permaneciam fixados em seu mestre, que continuou o movimento deliberado de balançar sua espada. A expectativa aumentou para a chegada deste ataque importante contra o chefe da região. A atmosfera crepitava de antecipação, aguardando a liberação das temíveis chamas vermelho-sangue. No entanto, no meio desta cena culminante, um evento extraordinário se desenrolou, desafiando todas as expectativas e compreensão. De repente, uma pressão avassaladora desceu sobre todos os homens-leões, eclipsando a magnitude que haviam sentido da espada de seu mestre em dezenas ou até centenas de vezes. Enquanto o Homem-Leão líder baixava lentamente a espada, o peso dessa pressão opressiva e sufocante fez suas mãos tremerem. Isso fez com que ele fosse forçado a interromper o golpe no meio do caminho. A onda de pressão, como uma força em cascata, afetou não apenas os homens-leões e o chefe da região, mas até mesmo as chamas ferozes que queimaram vermelho sangue na espada do Homem-Leão líder foram instantaneamente apagadas. Semelhante a como uma rajada de vento pode apagar um fósforo, a aura acumulada dissipou-se e desapareceu num piscar de olhos. O poderoso ataque do líder Homem-Leão foi interrompido abruptamente, deixando-o atordoado enquanto olhava para sua espada, agora desprovida de suas chamas ardentes. O peso de uma pressão inexplicável caiu sobre ele, deixando-o imóvel e sem fala, como se seu próprio ser tivesse sido enredado. Cada homem-leão que estava lá experimentou a sensação de seus corpos congelarem quando ficaram sob a influência dessa força misteriosa, com seus movimentos sendo restringidos por uma força invisível. O medo tomou conta deles, misturando-se com a perplexidade que sentiam, enquanto permaneciam imóveis em um estado de estranha quietude. Os segundos se estenderam por uma eternidade enquanto os homens-leões e o chefe da região permaneciam presos, trancados na imobilidade.
A atmosfera ficou pesada com a expectativa, como se o próprio tempo tivesse parado. Então, impulsionado por um instinto primitivo de resistir, o líder Homem-Leão convocou suas reservas cada vez menores de força, desencadeando um rugido poderoso que reverberou pelo ar. Haring-Hag. Reunindo cada grama de sua força cada vez menor, seu corpo frágil e enfraquecido, ele baixou lentamente a espada, voltando seu olhar para a origem da pressão esmagadora. E naquele exato momento, quando seus olhos pousaram na origem dessa pressão, uma sensação que ele nunca havia experimentado antes em sua vida de repente se materializou dentro dele. Um sentimento alimentado pelo medo, mas que é muito mais assustador do que isso. Os olhos do Homem-Leão só puderam testemunhar por um segundo fugaz a entidade envolta em chamas negras e estagnadas avançando em sua direção. Baque. Naquele instante, ele abaixou a cabeça, abandonando o controle da espada que tinha sido sua companheira inabalável. O Homem-Leão, um príncipe de linhagem real, destinado à grandeza e à personificação do orgulho, baixou agora a cabeça em submissão pela primeira vez na vida. Neste confronto sem paralelo, ele se rendeu a uma força diferente de tudo que já havia encontrado antes. Baque, baque, baque. O Homem-Leão se viu em um estado de incerteza, pois não conseguiu determinar se os sons que ouviu eram o som das armas caindo das mãos de seus servos ou o som de seus próprios corpos batendo no chão enquanto se ajoelhavam diante a entidade que se aproxima. A pressão crescente pesava sobre ele a cada momento que passava, deixando-o paralisado de medo e incapaz de levantar o olhar em busca de uma resposta. Todo seu ser foi consumido pela luta desesperada para manter sua forma esfarrapada, para permanecer de pé e para desafiar o desejo avassalador de se render. Neste momento crucial, não houve espaço para contemplação ou introspecção. Todo seu ser estava inteiramente dedicado ao objetivo singular de desafiar a vontade de se ajoelhar. Na estranha quietude que se abateu sobre eles, o líder Homem-Leão esperou com a cabeça baixa e os olhos voltados para baixo. Ele não se atreveu a levantar o olhar porque até a ideia de reunir coragem para fazê-lo parecia uma tarefa impossível. Seu corpo mutilado tremia, mal conseguindo manter a compostura diante da tensão. Vários segundos agonizantes se arrastaram, cada momento repleto de sentimento de impaciência. O líder Homem-Leão podia sentir a temperatura do ar subindo e ficava cada vez mais desconfortável à medida que se aproximava de seu corpo. Mas assim que o calor abrasador atingiu seu pico, desapareceu no ar como se nunca tivesse estado lá. Então, o som fraco de passos erráticos chegou aos seus ouvidos, cada passo carregando uma sensação de cansaço. Em pouco tempo, uma voz rouca e baixa acompanhou os passos, ressoando na quietude. Parece que cheguei bem na hora. A voz carregava o peso da exaustão, mas sua mera expressão extinguiu qualquer resquício de resistência dentro do líder Homem-Leão e seus camaradas. Baque. Com sua força cada vez menor e totalmente esgotada, o corpo desgastado do líder Homem-Leão não conseguia mais suportar a tensão. Ele sucumbiu de joelhos, os últimos vestígios de sua determinação desmoronando. Os sons da abordagem pesada e cambaleante de Raidon podiam ser ouvidos por toda parte enquanto ele olhava em todas as direções com olhos vermelhos. Ele levou seu corpo aos seus novos limites para chegar aqui o mais rápido possível, já que seu rosto estava agora completamente ensanguentado devido às veias estourando em sua testa, e ele até perdeu completamente a visão de um de seus olhos, que estava cheio de sangue. Sangue e estava escorrendo sangue pelos lados. As veias dos braços e do tronco também se romperam, o que fez com que ele ficasse coberto de sangue, mas o maior dano parecia estar nas pernas. Quando o Homem-Leão líder reuniu coragem para erguer ligeiramente os olhos, ele se deparou com a visão horrível de duas pernas cobertas de sangue, com músculos expostos e até ossos visíveis. Foi uma imagem grotesca que confirmou a sua crença de que esta entidade era, sem dúvida, um demônio. Dominado pelo medo, ele rapidamente desviou o olhar, baixando a cabeça mais uma vez. Se os homens-leões ousassem levantar a cabeça e testemunhar o estado do corpo de Raidon, poderiam ter encontrado dentro de si a confiança e a vontade para lançar um ataque. Afinal, Raidon não parecia diferente de um homem moribundo em seu estado atual. Mas felizmente, como ele estava usando a aura de presença, eles não tinham vontade de lutar ou se opor a ele, e Raidon não tinha forças para lutar de qualquer maneira. Capítulo 332 Sorte. Presença aura, sub-habilidade, projeta a presença de comando do usuário, imbuindo aliados com espírito de luta ou incutindo medo e subjugação em alvos em um raio de 2.000 metros. Esta sub-habilidade do tipo aura é mais útil do que eu penso, ponderou Raidon, estudando a descrição da sub-habilidade no painel de título. Tendo anteriormente testado apenas na mansão da família, esta foi a primeira vez que Raidon o utilizou contra um inimigo, e os resultados foram bastante satisfatórios. Não se sabia quão eficaz a habilidade seria contra detentores de itens de alto escalão, no entanto, o fato de ter sido capaz de impedir que os leões Rank matassem o chefe da região era uma prova de que era muito útil. E também estes, pensou Raidon, desviando o olhar para o grupo de gatos pretos alados sentados em silêncio atrás dele, com os olhos inabaláveis fixos nele. No meio da busca frenética de Raidon por este local com todas as suas forças, ele teve um vislumbre desses gatos navegando pelo ar. Após reconhecer que eram seus inimigos, ele tomou a decisão de testar a força de sua aura de presença neles para evitar um confronto desnecessário, e até ele ficou surpreso com o resultado. Depois de usar sua sub-habilidade, esses gatos, que provavelmente eram monstros com poder máximo de Rank F, sentiram medo da presença de Raidon assim que o sentiram e começaram a fugir em vez de se aproximar dele. No entanto, uma vez que Raidon entendeu que os gatos não eram uma ameaça, ele parou de vê-los como inimigos e, como resultado, o impacto da sub-habilidade mudou e começou a influenciá-los como aliados. O resultado foi que os gatos agora estavam sentados calmamente e olhando atentamente para Raidon, aguardando seus comandos. Esta sub-habilidade pode ser ainda mais valiosa do que eu pensava inicialmente, Raidon contemplou, redirecionando sua atenção para o céu.
Restavam apenas alguns corvos de Aurora, e eles estavam pairando no lugar, mal se movendo além do bater constante de suas asas. Desça, ordenou Haydon, levantando a mão e fixando um olhar severo nos corvos, buscando testar sua teoria. E inacreditavelmente, todos os corvos desceram lentamente do céu e pousaram no chão sem hesitação, afirmando a teoria de Haydon. Bom, Haydon riu, revelando seus dentes manchados de sangue. No entanto, ele precisava de mais confirmação, então voltou sua atenção para os gatos pertencentes ao time inimigo, que havia travado uma batalha feroz com os corvos momentos atrás. Desde que a pressão esmagadora da presença de Haydon desceu sobre a área, esses gatos congelaram de medo, seus corpos tremendo incontrolavelmente. Mas agora, ao vê-los com uma nova percepção, Haydon começou a vê-los como aliados em potencial. Quando essa mudança entrou em vigor, o tremor dos gatos diminuiu e, em segundos, eles levantaram a cabeça e olharam para Haydon com olhos curiosos. Eles finalmente criaram coragem para se aproximar dele, movendo-se com cautela, mas de maneira amigável, e acompanhando seus miados com ronronados suaves. Incrível! Haydon caiu na gargalhada, alimentado pela energia limitada que restava em seu corpo exausto e machucado. O fato de ele ter acabado de receber um batalhão de gatos grátis era a principal fonte de sua felicidade. O poder de sua aura de presença provou ser uma formidável habilidade de comando, permitindo-lhe influenciar monstros simplórios com certos níveis de poder e dobrá-los à sua vontade. Além disso, se esta sub-habilidade pudesse exercer seu efeito também em mod de rank, e as vantagens para Haydon seriam imensuráveis. Enquanto isso, Haydon teve o prazer de refletir sobre o quão útil era sua sub-habilidade, enquanto os pensamentos do homem vestido de vermelho foram consumidos por um nível crescente de terror e choque. Como eu poderia perder a conexão com todos os meus soldados espirituais assim? O homem vestido de vermelho pensou, seu corpo tremendo como uma folha apanhada pelo vento. O fato de seu vínculo espiritual ter sido cortado com os gatos alados que ele havia enviado anteriormente foi chocante o suficiente. Mas agora o mesmo fenômeno ocorreu bem diante de seus olhos, fazendo-o perder contato com centenas de bestas espirituais guerreiras e fazendo-o sentir totalmente desamparados. Ainda mais inacreditável foi o fato de que a entidade responsável por isso não parecia usar nenhuma habilidade, já que foi capaz de subjugar facilmente todas as bestas espirituais em questão de segundos. O que diabos encontramos em uma partida E-Rank? O Homem-Leão vestido de vermelho se rendeu à percepção de que alguém desse calibre não deveria estar em uma partida de Rank E. A perda de suas bestas espirituais não importava mais para ele. Tudo o que ele desejava agora era encerrar rapidamente a partida e escapar da presença dessa coisa. Embora tivessem medo de olhar para cima, os outros homens-leões estavam cientes do que estava acontecendo ao seu redor. Eles foram pegos de surpresa pelas ações peculiares das bestas espirituais do Homem-Leão vestido de vermelho, e sua maior preocupação era que essa entidade também os coagisse à submissão da mesma maneira que havia feito com as bestas. Felizmente, seus medos não se concretizaram, pois a sub-habilidade de Haydon ainda não havia atingido o nível de controle necessário para subjugá-los da mesma maneira. Corrente enferrujada. Como Haydon não teve tempo de esperar que seu corpo se curasse, ele aproveitou os últimos restos de sua mana para ativar sua habilidade de ataque. Inicialmente, ele pretendia utilizar as feras espirituais para seu ataque, mas logo percebeu que não poderia dar-lhes ordens diretas. Ou, pelo menos, descobriu que eles não compreendiam seus comandos. Haydon teve sucesso em fazer com que todas as bestas espirituais o obedecessem, mas faltava-lhe uma habilidade de controle que lhe permitisse exercer o comando sobre elas e direcionar suas ações. Alternativamente, ele poderia ensinar todas as bestas espirituais e instruí-las em comandos básicos através do processo de treinamento. Mas sem oportunidades ou tempo para soluções alternativas, Haydon não teve escolha a não ser eliminar pessoalmente os homens-leões, que já haviam perdido a vontade de lutar, usando seu corpo desgastado. Pelo menos o chefe da região não parece ter qualquer intenção de atacar no momento. Posso lidar com isso mais tarde, pensou Haydon, olhando brevemente para o corpo desintegrado e mutilado do chefe da região. Parecia estar no limite, pois priorizou a regeneração em vez de continuar a lançar ataques. Haydon, aliviado porque o chefe da região não representava uma ameaça imediata, concentrou sua atenção no Homem-Leão mais próximo enquanto empunhava a corrente em sua mão que estava em chamas negras. Ele então balançou a corrente em direção ao pescoço. Quando a corrente escaldante de Haydon apertou ainda mais o pescoço do Homem-Leão, este soltou um grito de agonia, causando-lhe uma dor breve, mas insuportável. Os gritos do Homem-Leão terminaram abruptamente em um piscar de olhos, no momento em que as chamas engolfaram seu pescoço e cabeça, pondo fim à sua vida tão rapidamente quanto começaram. Leone LV.24 rank e foi morto. Seu time ganhou 24 pontos. Você ganhou 4.800 pontos de experiência. Bônus, você ganhou 840 experiências. Enquanto Haydon contava os pontos de experiência que havia adquirido, ele não pôde deixar de abrir um largo sorriso. Capítulo 333 Eu sou um deus. Haydon verificou as mensagens do sistema com um grande e feliz sorriso no rosto. Mesmo que não fosse suficiente para subir de nível, a excitação que ele sentia ao pensar nos pontos de experiência adicionais que ganharia dos homens-leões restantes era palpável. Assim que o Homem-Leão foi morto, Haydon lançou um olhar instantâneo para os outros Homens-Leão. Bom, eles não têm intenção de resistir, observou ele, observando os Homens-Leões ainda ajoelhados e com as cabeças inclinadas em aceitação de seu destino. Na verdade, a maior preocupação dos Homens-Leões no momento era que Haydon o subjugasse da mesma forma que havia feito com as feras espirituais. Consequentemente, eles acreditavam que a morte seria preferível para eles. Além disso, esta morte não foi uma morte verdadeira, e se morressem durante a partida, perderiam apenas alguns níveis e todos os itens que carregavam consigo. Por isso, tomaram a decisão coletiva de não oferecer resistência e aceitar serenamente a sua morte.
Que sorte! Eu tenho um orbe de expansão. Raidon pensou alegremente ao notar uma esfera negra entre os itens que o corpo do Homem-Leão havia deixado para trás depois de desaparecer nas luzes. Eu me pergunto se minha aura da fortuna pode me ajudar a obter mais saques, ponderou Raidon, preparando-se para se aproximar do próximo Homem-Leão. Raidon fez uma breve pausa. Ele começou desligando sua aura de presença porque ainda não havia descoberto como usar duas auras simultaneamente. Assim que Raidon desativou sua aura presence, a pressão sufocante exercida sobre os homens-leões desapareceu imediatamente. No entanto, como Raidon era membro de uma raça elevada, a presença natural que emanava de seu corpo ainda era suficiente para suprimir aqueles que estavam nas proximidades dele, embora não tão eficazmente como quando ele usava essa sub-habilidade específica. Em seguida, Raidon tentou canalizar sua aura para a sorte, empregando sua técnica de aura. Droga! Infelizmente, porém, não aconteceu como ele esperava, e Raidon não conseguiu ativar uma aura pela primeira vez. Pensando nos momentos de sua vida em que teve boa sorte, Raidon tentou infundir esses sentimentos em sua aura, mas sem sucesso. Raidon estava ativando suas auras gerenciando a presença de seu corpo e alma usando sua própria técnica de aura, enquanto normalmente usava cada tipo de aura. Porém, por desconhecer as regras que regem o funcionamento da sorte, não conseguiu descobrir como utilizá-la. Suponho que terei que encontrar outra abordagem para ativar essa sub-habilidade. Raidon suspirou, sentindo uma sensação de decepção. A excitação inicial que ele sentiu com a perspectiva de aumentar a sua sorte para adquirir mais itens foi agora substituída por um toque de melancolia quando ele percebeu que não conseguiria desbloquear o seu potencial. Em meio a essa decepção, Raidon atacou o segundo Homem-Leão com sua corrente em chamas, ouvindo os gritos agonizantes que se seguiram. Gagaga, Leone LV.23, rank e foi morto. Seu time ganhou 23 pontos. Você ganhou 4.600 pontos de experiência. Bônus, você ganhou 805 experiências. Subir de nível. Pelo menos ainda posso subir de nível normalmente. Raidon continuou, usando essa felicidade recém-descoberta para acalmar os recentes sentimentos de insatisfação que vinha experimentando. Leone LV.22, rank e foi morto. Leone LV.25, rank e foi morto. Leone LV.21, rank e foi morto. Subir de nível. Legal. Raidon continuou seus ataques implacáveis, eliminando rapidamente mais 4 leões. A cada morte, ele sentia seus pontos de experiência crescerem, impulsionando-o para mais perto de outro nível. E depois de acabar com cada um deles, incluindo o Homem-Leão de manto vermelho, ele caminhou até o último Homem-Leão, que tinha uma juba amarelo clara e um corpo frágil e enrugado. Raidon estava se preparando para desferir o golpe mortal quando a voz frágil do líder dos Homens-Leões de repente chegou aos seus ouvidos. Antes de você me matar, posso perguntar uma coisa? Com a pressão da existência diminuindo sobre o líder Homem-Leão, ele finalmente olhou para cima, para os profundos olhos cinzentos de Raidon adornados com sangue, com a coragem e força de vontade que encontrou dentro de si, e perguntou. O Homem-Leão não obteve resposta de Raidon para sua pergunta, mas quando viu que estava esperando sem atacar, o Homem-Leão fez sua pergunta, com a impressão de que havia recebido permissão. O que você está? O Homem-Leão foi incapaz de continuar olhando para aqueles olhos penetrantes, e mais uma vez baixou a cabeça e fez a pergunta com uma voz trêmula. Ele já havia se conformado com sua morte iminente, sabendo que não tinha mais forças para resistir. Apesar disso, ele tinha consciência de que a terrível provação pela qual passará estaria sempre presente em seus pensamentos, como uma sombra persistente escondida nos cantos de sua mente. A experiência angustiante de ver se deteriorar de um rei orgulhoso e poderoso para uma criatura fraca e sem sentido ficaria gravada em sua mente para sempre. É por isso que, ao se preparar para morrer, ele se agarrou a um desejo desesperado por respostas em seus momentos finais. Ansiava por conhecer a identidade do ser que o reduzira a tal vulnerabilidade e ignomínia. Foi uma busca por compreensão, um último vislumbre de esperança em meio à escuridão avassaladora. Raidon não respondeu imediatamente à pergunta do Homem-Leão, permitindo que alguns segundos tensos se passassem em silêncio. Com um sorriso torto no rosto, ele finalmente respondeu: Eu sou um deus. Com essas palavras, Raidon balançou sua corrente, envolto no fogo negro do inferno, atingindo o corpo fraco e trêmulo do Homem-Leão, acabando com sua vida. Leone LV.19, rank e foi morto. Seu time ganhou 19 pontos. Você ganhou 3.800 pontos de experiência. Bônus, você ganhou 665 experiências. E o orgulhoso Homem-Leão, que estava destinado a se tornar rei, faleceu tão silenciosamente quanto seu orgulho decrescente. Capítulo 334 Saque de animais de estimação. E assim ganhei mais 2 níveis. Raidon murmurou para si mesmo enquanto observava o corpo sem vida do último Homem-Leão cair no chão e se dissolver em partículas de luz. Então ele decidiu abrir o painel de personagens e avaliar as mudanças. Nível A8. Classificação, é branco. Experiência 9.970, 34.000. Pontos de estatísticas não distribuídos, 28. Uau, ainda preciso de muito mais experiência para alcançar o próximo nível. Ele já havia acumulado uma quantidade incrível de pontos de experiência antes mesmo da partida chegar à metade. No entanto, ele só conseguiu atingir o nível 8 como resultado disso. Além disso, levando em consideração o fato de que a quantidade necessária de pontos de experiência aumentava por uma margem tão grande a cada subida de nível, era inevitável que sua taxa de nivelamento acabasse diminuindo. Considerando o nível médio das donzelas de batalha e dos homens-leões que ele derrotou, parecia que levaria um tempo considerável para Raidon chegar aos 20 anos. Porém, por mais desafiador que fosse, o fato de poder avançar de nível era suficiente para ele. Com uma sensação de satisfação, ele mudou seu foco para os itens espalhados pelo chão. Não tenho espaço suficiente em meu mundo interior para coletar tudo isso.
Mas deixá-los no chão também pode representar problemas. Raidon franziu a testa contemplando a situação. Ele se lembrou de um encontro anterior em que enfrentou um dilema semelhante. O chefe da região, parecido com um verme, agarrou os itens no chão e desapareceu no subsolo antes que pudesse recuperá-los. Determinado a não deixar a história se repetir, ele buscou uma solução e voltou sua atenção para o batalhão de gatos. Ei, enquanto estou envolvido na batalha, vocês protegerão meu saque. Raidon comandou, apontando para os itens espalhados. Raidon inicialmente teve algumas dúvidas sobre se os gatos compreenderiam ou não suas instruções aparentemente descomplicadas, mas rapidamente percebeu que suas preocupações eram injustificadas. Os gatos que observavam Raidon com atenção inabalável entraram em ação. Eles se moveram rapidamente em direção aos itens, sua agilidade felina permitindo-lhes navegar pelo saque espalhado. Então cada um deles pegou um item do chão com a boca e se virou para olhar para Raidon. Hahaha, bom, apenas segure-os. Não tente comê-los. Raidon riu, encantado ao ver os gatos cumprindo obedientemente seu comando com determinação em seus olhos. A primeira coisa que lhe veio à mente foi a possibilidade de os gatos danificarem os itens ou tentarem comê-los. No entanto, ele rapidamente descartou essa preocupação ao lembrar que os gatos normalmente manuseiam seus gatinhos com a boca e têm um toque delicado quando é necessário fazê-lo. Cara, talvez eu tenha acabado de encontrar alguns animais de estimação excelentes. Raidon relembrou um dos obstáculos mais difíceis que os jogadores tiveram que superar na maioria das partidas que disputou. Durante as muitas horas gastas em busca de pontos de experiência, uma das tarefas que mais exigia tempo era coletar itens que haviam caído no chão. O fato de esses gatos demonstrarem um potencial tão grande como habilidosos coletores de saques, entretanto, significa que esse problema pode agora ser completamente resolvido. Agora posso me concentrar em minhas tarefas com tranquilidade. Tendo resolvido sua preocupação principal, Raidon voltou sua atenção para o chefe da região. Ficou claro que a taxa na qual o Region Boss recuperou HP foi significativamente mais lenta do que a do Chitnose Tyran. Seu corpo amorfo ainda estava em estado de dispersão, mas fazia um esforço para se reorganizar. No entanto, o verdadeiro desafio colocado por este chefe da região reside na sua resistência a ataques físicos, cortesia da sua forma líquida. Além disso, devido ao fato do muco que compunha seu corpo parecer bastante perigoso, ele decidiu não entrar em combate corpo a corpo com as adagas que obteve de Nissora, porque seu corpo já estava ferido e sua saúde estava baixa. Acredito que Rushten é minha melhor opção para atacar. Só espero que esta coisa não seja imune às chamas. Raidon pensou enquanto intensificava as chamas negras envolvendo sua corrente. Na verdade, Raidon possuía outra habilidade de ataque que superava Rushten em termos de eficácia, o enxame explosivo. Infelizmente, suas atuais reservas de mana eram insuficientes para ativá-lo. Além disso, ele não podia arriscar ferir seus animais de estimação recém-adquiridos através de fogo amigo. O chefe da região, que pacientemente regenerava sua saúde em uma postura defensiva, sentiu o foco de Raidon se voltando para ele. Ele manipulou cuidadosamente seu enorme corpo de muco para se preparar para a luta que estava prestes a começar. Com a boca aberta, o chefe da região lançou seu primeiro movimento ofensivo, liberando uma corrente de líquido verde em direção a Raidon. Raidon, antecipando esse ataque, rolou para o lado para realizar os meios de evasão mais eficientes disponíveis, o que também colocaria um mínimo de tensão em seu corpo já ferido. HSSS. Evitando por pouco o ataque, Raidon ergueu a cabeça e murmurou ao testemunhar a substância verde dissolver rapidamente o solo circundante. Preciso acabar com isso rapidamente. Por causa dos extensos danos infligidos aos seus músculos e ossos, ele teve uma amplitude de movimento severamente reduzida. E ele estava bem ciente de que se perdesse um dos ataques do chefe da região, seria o suficiente para acabar com sua vida. Para garantir uma vitória rápida, Raidon fez uma escolha decisiva. Ele canalizaria toda a sua força em um único ataque devastador, com o objetivo de esgotar o já enfraquecido HP do Region Boss de uma só vez. Com determinação resoluta, Raidon liberou as partículas de mana dentro de sua alma, mudando sua aura para o tipo que seria mais vantajoso neste momento crítico. Dominion Aura, sub-habilidade, aumenta os efeitos de habilidade do tipo de ataque do usuário em 100% em todos os alvos em um raio de 2.000 metros. Ao ativar sua sub-habilidade, a aura de Raidon emanou de seu corpo em ondas intensas e sombrias de energia negra. A aura expandiu-se rapidamente, começando sob seus pés, e fez com que a terra seca se quebrasse sob sua influência à medida que avançava. Miau! Os miados assustados de seus gatos assustaram Raidon, e ele observou enquanto eles faziam um esforço para fugir da onda de aura que se aproximava. Droga, quase me esqueci deles. Ele rapidamente interveio e exerceu maior controle sobre sua aura para proteger seus companheiros dela. Pare de correr, você só está tornando tudo mais difícil. Raidon exclamou franzindo a testa enquanto observava os gatos em pânico. Os gatos milagrosamente pararam de fugir assim que ouviram o comando do dono e permaneceram perfeitamente imóveis. Eles seguiram obedientemente as ordens de seu novo mestre, apesar de seus instintos lhes dizerem para fugir da aura prejudicial. A submissão deles a ele era maior do que o medo do que ele poderia fazer. Quando Raidon viu que os gatos pararam de correr ao ouvir suas palavras, ele soltou um suspiro de alívio e imediatamente começou a assumir o controle de sua aura. Capítulo 335 Indigno. A tarefa de controlar sua aura tornou-se extremamente desafiadora para Raidon quando ele foi confrontado com um grande número de possíveis alvos na área.
Por outro lado, as 110 estatísticas espirituais que ele possuía aumentaram sua consciência e foco, o que lhe permitiu exercer controle sobre a aura à medida que ela se espalhava rapidamente em um período de tempo surpreendentemente curto. Esse novo domínio permitiu-lhe navegar entre os gatos sem causar nenhum dano, cumprindo seu objetivo sem problemas. E isso foi mais fácil do que eu pensava. Foda-se. Haydon estava prestes a se deleitar com sua conquista quando uma súbita sensação de perigo o levou a rolar para o lado. HSSSS. Ao se levantar, Haydon testemunhou um muco verde dissolvendo rapidamente o local onde ele estava há poucos momentos, com os dentes cerrados de frustração. Seu bastardo, isso poderia ter me matado. Com sua corrente girando acima de sua cabeça, intensificada pela Dominion Aura, Haydon se preparou para lançar seu ataque. Nesse ínterim, a aura negra que emanava de seu corpo já havia chegado ao chefe da região, mas estava claro que não estava causando danos suficientes para ser considerada significativa. É natural que a aura de Haydon, por si só, não seja suficiente para superar um adversário tão poderoso. No entanto, o mesmo não aconteceu com Rush Chen, a habilidade de tipo de ataque fortalecida por ele. Enquanto Haydon dava alguns bons golpes em sua corrente para ganhar impulso, ele ficou de olho no chefe da região, que estava se preparando para lançar outro ataque. Ele foi inflexível em não esperar mais, então lançou sua corrente com todas as suas forças em direção ao corpo da criatura. O balanço permitiu que a corrente se estendesse por vários metros, momento em que ela foi enrolada no enorme corpo de Muco e o prendeu firmemente. O chefe da região foi rapidamente consumido pelas chamas negras liberadas pela corrente, que a fizeram pegar fogo como gasolina. Legal. Parece que o fogo é o seu ponto fraco, comentou Haydon com uma risada, observando o chefe da região consumido pelas chamas intensas. Ele foi pego de surpresa por uma mensagem inesperada do sistema, pois esperava que a morte do chefe demorasse um pouco mais. Isso foi rápido, ele murmurou surpreso. Rei do Slime Visceral LV.10, Rank D foi morto. Sua equipe ganhou 100 pontos. Você ganhou 20.000 pontos de experiência. Bônus, você ganhou 3.500 experiências. Parabéns! No final da partida, você receberá sua recompensa por matar o chefe da região. Subir de nível. Parece que não poderei tirar nada disso. Cara, o fogo é tão destrutivo. Precisarei encontrar outros elementos em breve, percebendo que não seria capaz de obter o saque dos restos em chamas. Haydon expressou sua decepção e considerou encontrar opções elementais alternativas no futuro para evitar danificar seu saque. Cada vez que ele usou suas chamas negras em suas partidas anteriores, ele também estava causando danos ao seu saque. Mesmo que não os destruísse completamente, faria com que seu valor caísse ao causar dano, e por isso ele tomou a decisão de encontrar uma solução para esse problema mais tarde. Haydon sentou-se no chão e esperou enquanto observava o corpo do chefe da região sendo consumido pelas chamas. Apesar de já terem passado quase 2 horas desde o início da partida, ele decidiu adiar a continuação até que seus pontos de saúde estivessem totalmente recuperados. Além disso, ele estava esperando eles chegarem, presumindo que Nissora e os outros também estavam a caminho. Era possível que os gatos carregassem itens relativamente leves, como orbes de expansão, mas seria muito difícil para eles se movimentarem enquanto carregavam monstros mortos, então ele não poderia contar com eles para transportar seu saque. Aquela ruiva parece muito rápida, comentou Haydon ao notar alguém se aproximando dele com a visão recuperada. Foi a mais rápida das donzelas de batalha Nissora que se dirigiu a ele. Jovem mestre, você está bem? A pergunta foi feita por Nissora enquanto ela se aproximava rapidamente com um conjunto de adagas diferente daquele que ela acabará de dar a Haydon. Não havia dúvida sobre a preocupação estampada em seu rosto quando ela avistou o corpo de Haydon, que estava coberto de sangue e cheio de feridas. Mas a verdadeira fonte de seu desconforto eram as dezenas de bestas espirituais que cercavam Haydon. Nissora se aproximou lentamente enquanto segurava suas adagas com as 2 mãos e estava preparada para atacar a qualquer momento. O aspecto intrigante, porém, é que essas feras espirituais que ela identificou como inimigas não se moveram enquanto estavam imóveis no chão. Além disso, alguns deles estavam até cochilando e outros brincavam de pega-pega uns com os outros, alheios ao que os rodeava. De onde eles vieram? Questionou-se Nissora. Não se preocupe, eles são meus animais de estimação. Haydon a tranquilizou, percebendo a confusão e a expressão questionadora em seu rosto. Saquear animais de estimação? Como resultado de vê-lo responder de maneira tão relaxada e despreocupada, Nissora também se sentiu aliviada. No entanto, sua confusão não desapareceu totalmente. À medida que Nissora se aproximava cada vez mais, ela olhou mais de perto para esses gatos e percebeu que a maioria deles tinha uma variedade de itens ao lado deles. Apesar de ser difícil para ela acreditar, Nissora foi capaz de ler as mensagens do sistema e descobrir que Haydon havia derrotado um grupo de 10 inimigos e que esses itens pertenciam ao grupo. Mas o que mais a deixou perplexa foi como Haydon conseguiu conjurar um número tão grande de bestas espirituais quando ela estava bem ciente de que seu armazenamento dimensional não poderia acomodar todos eles. Espere mais alguns minutos, jovem mestre. Felino e Elisia estão a caminho. Depois de deixar de lado seus pensamentos sobre as habilidades incompreensíveis e desconcertantes de Haydon, Nissora se aproximou dele e curvou-se respeitosamente antes de falar. Eu estava atrasado. Enquanto ela esperava pela resposta dele, Nissora pensou. Ela se jogou ao lado dele com todas as suas forças, mantendo a esperança de poder ajudar de alguma forma. No entanto, quando ela chegou, descobriu que a batalha já havia terminado há algum tempo e sentiu uma pontada de desamparo ao ver o quão gravemente Haydon havia sido ferido. E agora a ausência de uma habilidade de cura para ajudá-lo fazia com que ela se sentisse inadequada no cumprimento de seu dever como donzela de batalha. Eu falhei em minha missão como donzela de batalha, pensou Nissora, inclinando a cabeça ainda mais em profunda decepção.
Estava começando a pesar sobre seus ombros o fato de ela ser incapaz de cumprir o propósito para o qual havia sido criada e treinada. Nissora considerou Raidon fraco e inútil pelo que pareceu uma eternidade, acreditando que ele era inadequado para a família Demugem. No entanto, neste momento de profunda decepção, uma profunda compreensão tomou conta dela. Foi ela quem se deteriorou a ponto de se tornar inútil, fraca e não mais digna de servir seu jovem mestre. Capítulo 336 A Dúvida Crescente, Parte 1. O que há de errado com essa garota agora? Raidon se perguntou, notando a mudança no comportamento de Nissora. A pessoa que antes da partida dava a impressão de ser autoritária e segura de si, agora tinha uma expressão taciturna e exalava uma forte sensação de estar infeliz. Observando Nissora ainda aguardando sua resposta enquanto se curvava respeitosamente, Raidon perguntou, você pode armazenar os itens em seu armazenamento dimensional para mim? Ao ponderar a razão por trás da mudança nas emoções de Nissora, Raidon reconheceu que compreender as mulheres sempre foi um desafio para ele, mesmo em sua vida anterior. Reconhecendo a complexidade de suas emoções, ele decidiu não insistir mais no assunto, percebendo que sem uma habilidade de leitura de mentes, estaria apenas desperdiçando seu tempo. Sim, claro, respondeu Nissora com um suspiro, um tanto aliviada por poder contribuir de alguma forma. Aproximando-se dos gatos com cautela, ela começou a recolher os itens. Inicialmente, os gatos pareciam relutantes em se separar deles, mas depois de um único olhar de Raidon, eles permitiram que ela recuperasse os itens sem causar nenhum problema. Raidon ponderou sobre seu valor como animais de estimação enquanto observava seu comportamento, imaginando se essas criaturas poderiam possuir alguma forma de armazenamento dimensional. Ele considerou fornecer-lhes ferramentas para ajudar em suas habilidades de transporte de saques e resolveu procurar itens apropriados para esse propósito. Jovem mestre. Enquanto Nissora reunia itens metodicamente e Raidon deliberava sobre como atualizar seus animais de estimação, as outras empregadas de batalha correram em direção a eles. Feline e Aurora não perderam tempo em iniciar a missão que lhes foi confiada. Eles correram até Raidon o mais rápido que puderam e usaram suas habilidades para ajudá-lo a se recuperar. Rejuvenescimento floral. Cura luminosa. Examinando as feridas de Raidon enquanto elas cicatrizavam rapidamente, Feline não pôde deixar de pensar. Parece que nenhuma dessas feridas foi infligida pelo inimigo. Eles finalmente chegaram à conclusão de que não havia mais ninguém na partida E-Rank que pudesse competir com ele. Eles começaram a acreditar que ele era seu maior oponente neste momento. No final das contas, o único rival de Raidon era o próprio Raidon. Bem, agora que alcancei meu objetivo principal, podemos começar a cultivar, declarou Raidon, levantando-se lentamente enquanto seu corpo se curava completamente. Enquanto olhava para o painel do sistema, percebeu que o time deles estava na liderança e que a vitória provavelmente seria deles. Tendo isso em mente, ele planejou concentrar seus esforços na caça às equipes inimigas, a fim de aumentar sua contagem de mortes e, ao mesmo tempo, ganhar pontos de experiência ao eliminar mobs. No entanto, havia um problema que precisava ser resolvido e ele procurou a ajuda de Aurora para fazê-lo. Você consegue localizar outras equipes inimigas? Também quero atingir alguns mobs, solicitou Raidon. Para avançar para o rank D, ele precisava acabar com mais 990 detentores de itens inimigos e vencer 10 partidas. Portanto, ele confiou nas habilidades investigativas de Aurora para descobrir alvos potenciais. Infelizmente, a resposta que recebeu não foi a que esperava. Aurora gaguejou, pânico evidente em seu rosto. Depois de examinar os arredores, seu olhar pousou em alguns corvos deitados entre os gatos, sua existência aparentemente incompreensível. A maioria dos corvos era careca e apenas alguns deles mal respiravam. Eles são os únicos restantes? Nissora perguntou, entendendo a situação. Sim, sinto profundamente, jovem mestre, respondeu Aurora, seu tom cheio de arrependimento. Todas as suas habilidades, especialmente suas habilidades investigativas, dependiam de seus corvos espirituais. No entanto, ela usou todos eles para localizar o chefe da região e evitar que a equipe adversária o matasse, não deixando nenhum disponível agora. Isso é um problema, comentou Raidon, com uma carranca aparecendo em seu rosto enquanto ponderava a situação. Sua atenção então se voltou para Felino. Ele relembrou a utilidade da habilidade do Caminho das Flores de Feline para fins investigativos anteriormente. Posso tentar ajudar, mas minha habilidade não é muito eficaz em grandes áreas, admitiu Feline, baixando a cabeça. Assim que Raidon ouviu a confissão de Feline, ele imediatamente concordou com ela, sem pensar muito. Ele percebeu que a habilidade de Feline, o Caminho das Flores, era mais adequada para áreas específicas e limitadas e que não era a melhor opção para localizar inimigos dispersos e equipes adversárias em uma grande área. Essa habilidade parece mais útil para heranças, murmurou Raidon, refletindo sobre suas experiências anteriores com eventos de herança. A habilidade permitiria que ele observasse facilmente o caminho à frente antes de fazer qualquer movimento. Porém, ele entendeu que sua eficácia era limitada em uma partida regional de grande porte como a atual. As empregadas batalhadoras, obviamente envergonhadas por não poderem ajudar nesta situação, baixaram a cabeça. Eles sempre confiaram nos corvos espirituais de Aurora para a investigação, nunca prevendo uma situação em que seriam incapazes de utilizá-los. Ciente de que sua habilidade Deficiency não seria suficiente para o resto da partida, Raidon procurou uma solução alternativa. Uma ideia lhe ocorreu e ele se virou para Aurora.
Você pode usar esses gatos no lugar dos corvos, ele sugeriu, apontando para o batalhão de gatos que esperava pacientemente com suas asas negras adornando suas costas. Inicialmente considerando usar os gatos, Raidon abandonou a ideia devido à sua falta de habilidades específicas de comando, tornando-os ineficazes para fins de investigação. No entanto, observando como Aurora controlava seus corvos espirituais, ele estava confiante de que ela possuía pelo menos uma habilidade do tipo controle. Ao ouvir essa sugestão, Aurora observou cuidadosamente os gatos alados por um tempo, seu olhar mudando entre eles e Raidon. Depois de considerar a situação, ela se virou para ele e falou: "Se esses gatos não têm dono, posso tentar criar laços com eles usando minha habilidade de controle", começou Aurora, sua voz cheia de uma mistura de determinação e incerteza. "No entanto, se eles já têm um dono e resistem à minha habilidade, mesmo com as chances aumentadas proporcionadas pelo meu título, a probabilidade de estabelecer um vínculo com todos eles permanece baixa." Capítulo 337 A dúvida crescente, parte 2. A honestidade que Aurora possuía ficou evidente em seu discurso. Ela estava ciente das complexidades envolvidas na formação de laços com bestas espirituais, particularmente em situações em que as bestas espirituais podem ter tido proprietários anteriores. Sua capacidade de exercer controle dependia de os gatos estarem ou não dispostos a reconhecê-la como sua nova dona. Como os gatos sofreram recentemente a perda de vínculos, era possível que estivessem menos receptivos à formação de novos relacionamentos. Eles estavam todos curiosos para saber quem era o dono desses gatos, porque estava claro que todos eram bestas espirituais. Mas o armazenamento dimensional de Raidon não poderia ser grande o suficiente para acomodar todos eles, então era impossível para esses gatos pertencerem a ele. Além disso, pensavam que uma das pessoas do time adversário era o dono desses gatos. Na maioria das vezes, entretanto, quando os donos das bestas espirituais faleciam e os laços que os ligavam a esses donos eram rompidos, as bestas espirituais ou fugiam ou começavam a atacar aqueles ao seu redor. Devido ao fato de eles não terem conhecimento da qualidade subjugadora da aura de Raidon, e devido ao fato de ele estar atualmente escondendo sua presença, eles foram incapazes de compreender a razão pela qual esses gatos estavam esperando aqui de maneira tão plácida e submissa. Enquanto todos, inclusive Nissora, contemplavam como Raidon havia domesticado essas criaturas espirituais supostamente indomadas, ele começou a falar. Raidon disse: "Eles não deveriam ter um vínculo agora que seu dono anterior está morto", mas ele não sabia que sua aura de presença já havia quebrado seus limites à força, mesmo antes de seu dono anterior falecer. Depois de ter algum tempo para pensar sobre isso, ele finalmente perguntou: "Você disse que pode fazer seu próprio salto rapidamente se eles não resistirem à sua habilidade, certo?" "Sim, mas não é tão simples quanto parece", respondeu Aurora, valendo-se de seu conhecimento sobre feras espirituais. Dado que perderam recentemente os seus vínculos anteriores, podem estar mais resistentes do que o habitual à formação de novos. No entanto, ao observar o comportamento calmo e pacífico dos gatos à sua frente, ela não pôde deixar de sentir um lampejo de descrença em suas próprias palavras. O que os tornou tão dóceis assim? Aurora não pôde deixar de se perguntar. Nenhum desses gatos se comportava como feras espirituais que acabaram de perder seus donos. Seu comportamento calmo e falta de agressividade eram desconcertantes. Vá em frente e tente", disse Raidon, não entendendo totalmente as complexidades das habilidades do tipo controle, mas disposto a ver se a habilidade de Aurora poderia estabelecer um vínculo com os gatos. Aurora assentiu silenciosamente, preparando-se para a resistência esperada, e se aproximou do gato preto mais próximo. Levantando a mão, ela ativou sua habilidade. Soberania da mente. O gato, que cochilava profundamente no chão, acordou assustado em um instante, com o pelo arrepiado enquanto soltava um silvo ameaçador. Silvo. Aurora não ficou nem um pouco surpresa com a resposta do gato. Em vez disso, era exatamente o que ela esperava. Ela soltou um suspiro ao voltar sua atenção para Raidon e se preparou para pedir desculpas pela tentativa fracassada. "Jovem mestre, devo me desculpar, mas antes que ela pudesse terminar a frase, a voz calma de Raidon cortou a tensão. "Pare com isso e aceite o vínculo." Miau. Assim que o gato ouviu a voz de Raidon, todo o comportamento ameaçador que vinha exibindo no momento anterior desapareceu abruptamente, e ele sentou-se abruptamente, olhando para Aurora enquanto miava de maneira amigável. O que? Quando Aurora percebeu que sua habilidade, de fato, teve sucesso em formar um vínculo de alma com o gato, seus olhos se arregalaram de espanto em seu rosto. A transformação da agressão em aceitação foi simplesmente notável. Como? Por que eles estão ouvindo suas palavras até esse ponto? Aurora olhou para Raidon, seus olhos cheios de choque com o resultado alucinante. Ela testemunhou em primeira mão que Raidon não tinha nenhuma conexão anterior com esses gatos, mas conseguiu influenciá-los sem usar nenhuma habilidade. Foi completamente inacreditável. Como você? A voz de Aurora sumiu, incapaz de compreender completamente o que ela acabará de testemunhar. Ignorando a expressão confusa em seu rosto, Raidon perguntou com uma pitada de satisfação. "Você conseguiu?" "Sim, sim." Aurora sentiu distraidamente, sua mente ainda se recuperando do sucesso inesperado. Antes de ser capaz de formar um vínculo com seus próprios corvos espirituais, ela foi obrigada a dedicar uma quantidade significativa de tempo treinando ao lado deles. E além disso, apesar da influência de seu título, foi completamente inesperado para ela se relacionar com uma besta espiritual com a qual ela não estava familiarizada em tão pouco tempo e com tanta facilidade. "Isso é bom. Estabeleça seus laços com todos eles rapidamente", disse Raidon alegremente, observando a reação de Aurora. Ele então acrescentou, após um momento de reflexão: "Também recuperarei todos eles depois que a partida terminar. Portanto, certifique-se de que eles não tenham o mesmo destino que o seu espírito corvos." Sim, claro."
Aurora respondeu nervosamente, ainda incapaz de esconder seu choque persistente. Enquanto ela continuava a estabelecer laços com os gatos, Aurora não conseguia se livrar do sentimento de admiração e curiosidade sobre a influência única de Raidon sobre as feras espirituais. O mistério em torno de suas habilidades só se aprofundou, deixando-a intrigada e um tanto inquieta. Ele não é absolutamente normal. Todas as criadas de batalha começaram a pensar. Eles já haviam chegado ao ponto em que podiam aceitar e respeitar Raidon devido à sua força e potencial, que ele havia demonstrado até então. No entanto, à medida que viam cada vez mais suas habilidades extraordinárias, sua aceitação e respeito começaram a se transformar em sentimentos de medo e desconforto. Eles sabiam muito pouco sobre Raidon e, como todo mundo, essa incerteza estava começando a incomodá-los. Capítulo 338 A Dúvida Crescente, Parte 3. Acabei, jovem mestre. Aurora se virou e disse após estabelecer com sucesso um vínculo com o último gato preto usando sua habilidade. Então ela continuou, voltando seu olhar para os gatos. Além disso, as asas desses gatos foram concedidas a eles através de uma habilidade de suporte, mas felizmente, parece que o efeito durará até o final da partida. Ela costumava acreditar que esses gatos eram naturalmente alados, mas agora, depois de formar um vínculo mental com eles, ela percebe que suas asas não são inerentemente deles. No entanto, como o efeito da habilidade ainda estava ativo e persistiria por um período considerável, não representaria nenhum problema durante a partida. Eles não são gatos voadores naturalmente? Ao ouvir isso, Raidon exibiu brevemente uma pitada de decepção em seu rosto. Ele tinha um fascínio particular por esses gatos alados, pois presumia que um gato com a habilidade de voar seria mais valioso do que um gato normal que anda. O fato de suas asas serem falsas, por outro lado, diminuiu seu entusiasmo porque o levou a acreditar que elas poderiam não ser tão notáveis quanto ele inicialmente acreditava que seriam. Independentemente disso, eles ainda são meu valioso saque. Raidon afirmou, superando rapidamente sua decepção. Ele então se virou para Aurora e deu-lhe a próxima instrução. Comece sua busca, priorizando equipes inimigas. Sim, jovem mestre. Aurora reconheceu, primeiro permitindo que eles aumentasse a velocidade dos gatos com sua habilidade de suporte. Ela então ordenou que os gatos se dispersassem e investigassem em diferentes direções usando seu controle mental. 2 dos gatos também foram deixados para trás por Aurora. Um dos gatos subiu habilmente nas roupas de Aurora e se acomodou confortavelmente em seu ombro, onde se aninhou em um local aconchegante. Ela apontou para o outro gato, direcionando-o para Raidon, e disse: Jovem mestre, mantenha esta besta espiritual com você para fins de comunicação. Normalmente a comunicação dentro da equipe dependia exclusivamente de Aurora, mas ela estava bem ciente da tendência de Raidon de se afastar e deixá-los para trás. Portanto, ela considerou necessário ter um meio de comunicação direta com ele. Raidon assentiu, observando enquanto o gato voava em sua direção e pousava em seu ombro. Parece que não vou conseguir usar minhas chamas, pensou ele, olhando para o gatinho em seu ombro enquanto lambia carinhosamente sua orelha. Raidon normalmente confiava na técnica Berserker para aumentar sua velocidade, mas percebeu que precisava se abster de usá-la para proteger o garotinho de qualquer dano que o uso da técnica pudesse causar. Além disso, não foi necessário, pois ele não enfrentava mais um desafio que exigisse medidas tão extremas. Com antecipação, todos aguardavam as primeiras descobertas do alvo dos gatos. Aproximadamente 40 metros à frente, há um grupo de 10 baratas do elemento terra, relatou Aurora prontamente. Ela é bastante detalhada. Depois de ouvir esse relato, Raidon pensou e disse o que tinha a dizer. Pular. Através do uso de sua habilidade Sentido da Morte, ele já havia observado aquele grupo. Mesmo que ele não pudesse dizer que tipo de mobs eles eram ou que elemento eles tinham com sua habilidade. Ele não queria perder tempo com os 10 mobs que estavam a 40 metros de distância, porque sua principal prioridade agora era localizar os times adversários. Eles esperaram mais uma vez e então, depois de alguns minutos, Aurora começou seu próximo relatório. Cerca de 200 metros à frente, há uma equipe inimiga composta por 4 indivíduos. Eles parecem pertencer a uma raça reptiliana. A raça enfatiza a velocidade e sua skin sugere uma defesa alta, retransmitiu Aurora, analisando detalhadamente as características e fraquezas do time inimigo. Sem esperar a conclusão do relatório de Aurora, Raidon interveio. Ok, isso é o suficiente. Eu vou cuidar deles. Você continua procurando por outros times? Raidon jogou essas palavras fora e começou a correr na direção que Aurora o apontou. Sim, claro. Aurora respondeu, seu olhar fixo na figura de Raidon em retirada. Parece que não posso mostrar meus talentos, Aurora murmurou, com um tom de decepção em sua voz. Sua maior força e contribuição para a equipe foi sua capacidade analítica, além de sua capacidade investigativa. No entanto, com a autossuficiência de Raidon, seu talento agora parecia ofuscado. Pelo menos você tem uma habilidade útil. Ao contrário de nós, Verda entrou na conversa, com um leve sorriso malicioso no rosto. Embora ela possuísse habilidades focadas em suporte, sua verdadeira habilidade estava em debufar o time inimigo. No entanto, com o poder formidável de Raidon, suas habilidades tornaram-se desnecessárias. Eu não entendo, Nissora interrompeu sua expressão com uma mistura de confusão e contemplação. Mel se aproximou e perguntou, o que você não entende? Parece totalmente desnecessário acompanhá-lo nesta partida, Nissora expressou seus pensamentos. Se o líder da família tivesse fornecido a ele os itens prometidos de antemão, ele não exigiria nossa presença. Ela estava perfeitamente ciente do fato de que Raidon só confiava neles devido ao fato de que ele não tinha habilidades investigativas e tinha uma capacidade limitada de armazenamento dentro de seu armazenamento dimensional.
Talvez o líder da família nos tenha enviado para observá-lo em vez de apoiá-lo. Elisia, que permaneceu quieta até agora, expressou sua opinião de maneira indiferente e imparcial. Eles consideravam inconcebível que o chefe da família ignorasse as capacidades de Haydon. Ao enviá-los para cá com ele devia saber que Haydon não precisaria da ajuda deles de forma alguma. Observar para quê? Mel perguntou, sua confusão evidente. Após um breve momento de silêncio, enquanto cada membro ponderava sobre a questão, Nissora falou com uma expressão séria. Eles provavelmente querem que determinemos se ele pode ser uma ameaça potencial para a família. Ameaça à família? Mas ele é o jovem mestre da família, certo? Que tipo de ameaça ele poderia representar? Mel expressou sua confusão, lutando para compreender a ideia. Você ainda não entendeu? Verda interrompeu com uma carranca. Entender o quê? Pare de falar em enigmas e comece a explicar, insistiu Mel. Capítulo 339 A dúvida crescente, parte 4. Nissora respirou fundo, preparando-se para dar uma explicação clara. Mel, você mesmo testemunhou. Ele brincou sem esforço com o chefe da região Rank D como se fosse uma brincadeira de criança, bem diante de nossos olhos. E não só isso, ele derrotou sozinho o segundo chefe da região e uma equipe de 10 pessoas sem que percebêssemos. E não vamos esquecer essas feras espirituais, Aurora entrou na conversa. O fato de Haydon poder comandar as feras espirituais do time inimigo como se fossem suas permaneceu um mistério desconcertante. E daí? Retrucou Mel, ainda sem compreender o significado por trás dessas conquistas. Para ela, eles apenas mostraram o imenso poder de Haydon. No entanto, as próximas palavras de Nissora esclarecem a preocupação subjacente. Você não acha surpreendente que alguém como ele tenha surgido de uma família humilde como a nossa? Quando foi a última vez que você viu um detentor de item de nível 1 de nível e matar sozinho um chefe de região? Mel congelou, sua mente lutando com as implicações da declaração de Nissora. Duvido que mesmo uma grande família de prestígio pudesse produzir alguém como ele, muito menos nossa família fraca, continuou Nissora, com o olhar fixo na expressão atordoada de Mel. As habilidades de Haydon iam além do que seu título poderia explicar adequadamente. As técnicas que ele exibiu estavam além do alcance de alguém criado em uma família pequena como a deles. Então, o que você acha? Quem é ele? Mel finalmente se libertou de seu estupor e pronunciou. Nissora contemplou por um momento e começou a compartilhar seus pensamentos. Existem apenas duas possibilidades em que consigo pensar. Em primeiro lugar, ele pode não ter quaisquer laços familiares verdadeiros com a nossa família. É concebível que ele tenha sido criado pela fusão das linhagens de várias grandes famílias. Nossa família poderia ter sido encarregada de sua educação, a fim de mantê-lo sob o radar até que ele amadurecesse o suficiente para evitar chamar atenção indesejada. Santo! Se isso for verdade. Mel ficou subitamente chocado ao ouvir essa explicação que fazia sentido. Se este fosse realmente o caso, isso explicaria todas as habilidades de Haydon. Devido ao facto de as famílias e organizações governantes terem sempre colocado as suas próprias necessidades em primeiro lugar, o conceito de empreender tal projeto era inédito no passado. Mas só porque não se ouviu falar não significa que não poderia ter acontecido. Em outras palavras, se isso for verdade, o jovem mestre Haydon é a prova viva do que poderia ser alcançado se todas as estruturas de poder em nosso mundo combinassem suas forças e recursos para criar uma nova geração. A voz de Elisia, geralmente desprovida de emoção, revelou sua excitação. Afinal, sempre foi algo que esteve na mente de cada detentor de item pelo menos uma vez em algum momento. Que tipo de pessoa surgiria se pessoas de todo o mundo decidissem reunir os seus recursos para produzir a geração mais poderosa de sempre? Qual é a segunda possibilidade? Aurora perguntou, inclinando-se para a segunda opção. Por mais plausível que a primeira explicação possa parecer, também parecia improvável, dado o ego e o interesse próprio das famílias governantes. Espero que a primeira possibilidade esteja correta porque a segunda definitivamente criaria problemas significativos para nós. O rosto de Nissora estava cheio de horror ao fazer essa declaração. O que é isso? Os outros repetiram a mesma pergunta, suas expressões escurecendo ao sentirem o medo e a tensão na voz de Nissora. Após um momento de suspense, Nissora falou novamente com um tom grave. Ele é uma anomalia, muito parecido com o jovem mestre Loran. Não, acredito que ele é ainda mais uma anomalia do que ele representa uma ameaça maior. Jovem mestre Loran? Os olhos de Mel se arregalaram de medo. Se for esse o caso, isso explica seus altos pontos de estatísticas e a capacidade de usar habilidades sem precisar de um item. Até o comportamento dessas feras espirituais pode ser explicado por isso, acrescentou Aurora, olhando para os gatos que o cercavam. E as técnicas que ele usou? Verda perguntou. Ela estava ciente de que Loran possuía uma variedade de habilidades enigmáticas como resultado de seu corpo amaldiçoado, porque ela mesma havia testemunhado várias dessas habilidades. Entretanto, as técnicas eram algo que só poderia ser obtido através do treinamento. Em resposta a esta pergunta, Nissora fez uma pergunta própria. Você já ouviu usar uma técnica familiar durante uma briga? Ao ouvir essa pergunta, Verda compreendeu imediatamente o que Nissora estava dizendo. Na verdade, Loran aprendeu as técnicas da família como todos os outros e possuía um domínio maior dessas técnicas do que qualquer um deles. Porém, o aspecto mais intrigante foi o fato de que ele só aprendeu essas técnicas com o propósito de demonstrar sua superioridade e nunca as utilizou em uma luta. Como ele não precisava confiar nessas técnicas, ele desenvolveu sua própria técnica quando era apenas Rank F.
Ouvi dizer que anomalias são sempre gênios. Aurora disse isso como um elogio, mas seu tom indicava que não era inteiramente um elogio. Mas essa observação por si só foi suficiente para explicar-lhes como Haydon dominou essas técnicas e até criou as suas próprias. É claro que a técnica de Loran, diferentemente da de Haydon, tinha suas falhas e não era uma técnica suprema como a deste último. No entanto, as donzelas de batalha não estavam cientes do que implicava uma técnica suprema, então esse detalhe tinha pouco significado para elas. Ele está prestes a atingir o alvo, informou Aurora, quebrando o silêncio de sua contemplação. Bem, chega de especulação. Se houver algo que precisamos saber, a senhora Dion nos explicará após a partida. Por enquanto, vamos nos concentrar em nossas tarefas. Acompanhe de perto a luta dele e não perca nenhum detalhe. Relataremos tudo à família mais tarde. Missora instruiu Aurora, e então ela também começou a correr. Independentemente de suas especulações, eles ainda tinham uma missão a cumprir, que incluía carregar o saque de Haydon. Acho. Que diabos? As corridas altas também pegam resfriados? Haydon murmurou enquanto corria em direção ao seu alvo, seu corpo no exposto aos elementos. Empoleirado em seu ombro estava um gato preto com asas, agarrando com força para evitar cair. Haydon já corria há algum tempo na direção indicada por Aurora, contando o tempo todo apenas com sua técnica de movimento. Mesmo quando ele não fez uso da técnica Berserker, sua velocidade foi significativamente maior que a de um ranquear médio. Depois de correr por algum tempo, ele voltou seu olhar para o gato preto e perguntou: onde eles estão? Como ele queria conservar mana e não queria depender desnecessariamente de sua habilidade Sentido da Morte, ele decidiu buscar informações com o gato, sabendo que ele tinha um vínculo mental com Aurora e os outros gatos. Embora não tivesse certeza se receberia uma resposta para sua surpresa, o gato soltou uma das patas que segurava firmemente seu ombro e apontou em uma direção com a pata, lutando contra o vento e fazendo o possível para não cair fora. Hahaha, perfeito. Haydon riu de alegria ao perceber a utilidade da besta espiritual. Ele continuou correndo na direção indicada. Aguente firme. Estamos prestes a ganhar velocidade. Haydon disse com um sorriso enquanto acelerava ainda mais em direção ao seu alvo. Meow. Com um miado melancólico, o gato agarrou-se ao ombro de Haydon com as duas patas. Ao contrário de Haydon, era evidente que o gato não estava particularmente entusiasmado com o aumento da velocidade. Capítulo 340 Pegando o Inimigo, Parte 1. Bala Fria. O indivíduo, cujo rosto lembra o de um crocodilo e cujo corpo é coberto por escamas amarelo claras, levantou as unhas que eram escamosas e pontiagudas, e usou sua habilidade contra a multidão que estava à sua frente. Uma energia fria de repente se reuniu na ponta do dedo deste reptiliano, oscilando em uma velocidade rápida, enquanto mirava no lodo azul com pouco mais de 1 metro de altura. A habilidade atingiu o lodo com a precisão e o impacto de uma bala, fazendo congelar rapidamente. Este foi o último. O homem reptiliano disse aos seus 3 companheiros de equipe enquanto olhava para o lodo, que começou a congelar rapidamente sob a influência da bala fria. Bom, com isso já caçamos cerca de 300 limos aquáticos. Foi uma sorte termos encontrado este local. Outro homem reptiliano comentou, coletando os limos congelados e colocando-os em seu armazenamento dimensional. Como cada membro da equipe possuía as habilidades associadas ao elemento gelo, além das vantagens inerentes à sua raça, era muito simples para eles eliminar esses limos porque os limos eram suscetíveis aos efeitos do gelo. Como há muitos limos de água nesta área, parece ser o território deles. Consequentemente, eles foram capazes de localizar um grande número de limos de água que viajavam em grupos e matá-los facilmente, sem ter que se movimentar na área para encontrá-los. Há algum outro grupo por perto? Um dos homens reptilianos perguntou. Sim, cerca de 10 metros à frente. Mas há um problema, alguém está se aproximando. O detentor do item reptiliano, cujo rosto consistia em escamas verdes inchadas e uma língua bifurcada e tremeluzente, informou ao grupo. Alguém de um time inimigo? Os homens reptilianos perguntaram. Sim. Quantos? Apenas um. Qual é o nível de perigo? O detentor do item investigativo do grupo semicerrou os olhos ao ouvir essa pergunta antes de responder. Não estou totalmente certo. Talvez por volta das 4? O que você quer dizer com talvez? Um sulco apareceu na testa de um dos homens reptilianos enquanto ele buscava esclarecimentos. Dentro de seu grupo, eles tinham um sistema para avaliar a força de seus inimigos em uma escala de 1 a 10. Embora fosse um desafio determinar a força exata de um oponente com apenas um olhar superficial, eles podiam fazer uma avaliação geral com base em pistas visuais como aparência, velocidade e equipamento. É estranho. Ele não parece estar usando nenhum item porque está nu, e ele só tem uma besta espiritual de aparência fraca com ele. O detentor do item investigativo, com pupilas verticais em formato de fenda e sem pálpebras, comentou ao observar Haydon se aproximando deles. Não há itens. Então por que diabos você deu nota 4 de 10 para ele? Outro membro da equipe questionou com suspeita. Porque ele é rápido. Ele é pelo menos 2 vezes mais rápido que qualquer um de nós. O homem reptiliano investigativo explicou. Além disso, esta é uma partida rank. Por que alguém entraria em uma partida sem nenhum equipamento de proteção? Algo parece errado aqui. Depois de ouvir esta explicação, os outros homens reptilianos também acharam a situação suspeita e imediatamente começaram a deliberar sobre que curso de ação tomar. Após uma breve discussão, eles chegaram a uma decisão. Estamos indo embora. Um dos homens reptilianos declarou com firmeza, tendo guardado o último lodo congelado em seu armazenamento dimensional. Para eles, a velocidade de Haydon não era a principal preocupação, já que ele provavelmente alocou todos os seus pontos de estatísticas ganhos para agilidade. O fato de não ter itens o fazia parecer fraco. No entanto, dadas as circunstâncias suspeitas, eles concluíram que o próprio Haydon provavelmente era uma isca e que uma das outras equipes inimigas estava armando uma armadilha.
Por precaução, decidiram que era melhor recuar e evitar cair nesta potencial armadilha. Além disso, o seu objetivo principal nesta partida não era emergir como vencedor ou avançar para uma classificação superior. Seu foco principal era reunir o máximo possível de pontos de experiência e saques. Como resultado, eles evitaram propositalmente se envolver em conflitos ou batalhas desnecessárias com outras equipes. Tudo bem, acabei de encontrar outro local com inúmeras gosmas de água, a cerca de 600 metros daqui. Vamos para lá. O homem reptiliano investigativo cantou, assumindo a liderança enquanto corria em direção ao próximo local de cultivo. Ei, já deveríamos encontrá-los, mas onde eles estão? Enquanto Raidon continuava correndo, incapaz de localizar o alvo pretendido, ele voltou seu olhar para o gato em seu ombro e perguntou: Miau. A resposta do gato foi levantar a pata mais uma vez, indicando uma direção ligeiramente diferente do caminho que Raidon estava tomando. Eles me notaram ou estão apenas mudando de localização? Raidon ponderou. Se eles estivessem apenas se mudando para encontrar outro local de caça, isso não seria um problema. No entanto, como eles estavam fugindo ao detectar a aproximação de Raidon, era evidente que estavam tentando ativamente evitá-lo. Para Raidon, capturar um inimigo em fuga seria demorado e não seria o ideal. Sentido da morte. Raidon utilizou sua habilidade investigativa, na esperança de localizar visualmente o time inimigo. Felizmente, o time inimigo havia entrado no alcance de sua habilidade, concedendo-lhe uma visão de suas posições. 1482.600, 365, 380, 450, 450, 520, 520. Este deve ser o time que a empregada de batalha encontrou. Parece que eles me avistaram. Raidon pensou ao observar as barras de HP dos 4 indivíduos correndo para longe dele mais à frente. Porra! Raidon de repente interrompeu sua corrida e praguejou com uma expressão de raiva. Embora sua velocidade atual fosse considerável, e ele se sentisse confiante em sua capacidade de alcançar o grupo em fuga, ele sabia que isso consumiria uma quantidade significativa de tempo. Raidon primeiro considerou usar a sub-habilidade Presença Aura. No entanto, ao contrário do encontro anterior com os Homens-Leões, este grupo já estava em processo de fuga. Se sentissem sua presença avassaladora e formidável, provavelmente fugiriam ainda mais rápido por medo. Assim, concluiu que o tiro sairia pela culatra e optou por uma abordagem alternativa. Agarrando o gato pelo pescoço, Raidon ordenou: o passeio grátis acabou. Apenas siga de perto atrás de mim. Com essas palavras, ele jogou o gato para o alto. Enquanto subia com suas asas, ele ativou a técnica Berserker mais uma vez. Capítulo 341 Pegando o Inimigo, Parte 2. A respiração de Raidon acelerou rapidamente e seu corpo ficou vermelho enquanto o sangue corria em suas veias sob intensa pressão. Posteriormente, chamas negras emergiram de seu corpo, acompanhadas de fumaça cinza. Tudo bem, 50% será suficiente. Ele afirmou após ajustar a técnica a um nível que seu corpo pudesse sustentar e retomou sua perseguição ao alvo. Observando os movimentos repentinos de Raidon com olhos curiosos, o gato, agora no ar, prontamente seguiu o exemplo, voando atrás dele. Parece que ele está realmente atrás de nós. Sua velocidade também aumentou. Parece que ele está usando uma habilidade do tipo movimento. Nesse ritmo, ele nos alcançará em 1 minuto. O homem réptil investigativo continuou correndo a toda velocidade, virando-se para compartilhar sua observação. Isso está ficando muito estranho, assim como eu suspeitava. Outro homem réptil comentou ao ouvir isso. Inicialmente, ele presumiu que Raidon não representaria uma ameaça significativa e acabaria desistindo da perseguição. No entanto, saber que ele os perseguia persistentemente causou desconforto dentro dele. Tem certeza de que não há mais ninguém por perto? O homem réptil perguntou, ainda desconfiado de uma possível armadilha preparada pelo time inimigo. Sim, tenho certeza. É possível que ele esteja simplesmente confiante demais em sua velocidade. O homem investigativo dos répteis respondeu. Nesse caso, vamos parar e lutar. Ele provavelmente é apenas um detentor de itens focado na agilidade. Restringir sua mobilidade tornará a luta mais fácil. Outro homem réptil sugeriu, parando e se preparando para enfrentar Raidon, que estava rapidamente se aproximando deles. Dada a velocidade extraordinária de Raidon, eles sabiam que ele os alcançaria de qualquer maneira. Em vez de perder mais tempo evitando-o, fazia mais sentido enfrentá-lo de frente e lidar rapidamente com o inimigo antes de retomar o cultivo de lodo aquático. Quando os homens répteis pararam, imediatamente começaram a se preparar para o confronto iminente. Com a sua experiência como guerreiros experientes, eles compreenderam a importância de nunca subestimar os seus adversários. Paisagem congelada. Um dos homens répteis ativou prontamente sua habilidade, transformando a área de 20 metros que o cercava em um terreno congelado. Brisa ártica. Outro homem réptil seguiu o exemplo, utilizando sua habilidade do tipo vento para intensificar o efeito do frio, conjurando uma pequena tempestade de neve que envolveu a vizinhança. Se ele realmente decidir atacar, isso será suficiente para diminuir sua velocidade em 40%. Ele declarou, observando o efeito combinado de suas duas habilidades. A melhor esperança da equipe de répteis era que Raidon, ao ver seus preparativos, escolhesse interromper seu ataque e recuar. Se ele decidisse prosseguir, no entanto, a redução de 40% nas suas capacidades de movimento representaria uma vantagem significativa para o grupo. Toda a equipe então usou suas habilidades de suporte antes de começar a esperar o inimigo se aproximar deles. Ele está se aproximando. Ele estará aqui em aproximadamente 30 segundos, informou o investigador dos répteis ao grupo. Logo, Raidon apareceu e os outros também puderam vê-lo. HM? Parece que ele tem o elemento fogo. Levando em conta a resistência do elemento, nossa combinação de habilidades ainda deve ser cerca de 30% eficaz, comentou o homem réptil que já havia usado a habilidade Paisagem Congelada. Mas a cor desse fogo é preocupante.
Poderia ser o elemento morte, outro membro réptil adicionado. Reconhecendo que o adversário possuía 2 elementos, perceberam que ele não era um adversário comum. Preparem-se. Vou dar o primeiro golpe, declarou outro homem réptil enquanto recuperava um escudo imponente de seu armazenamento dimensional e se posicionava na frente do grupo. Observando a abordagem implacável de Raidon, eles sabiam que um ataque era iminente e assumiram a formação de sua equipe com a maior seriedade. No entanto, não demorou muito para perceberem que seus preparativos foram em vão. O gelo que eles acreditavam que retardaria Raidon em pelo menos 30% começou a derreter rapidamente assim que ele pisou no terreno gelado. Cada um dos passos de Raidon fez com que o gelo do chão derretesse, tornando a tempestade de neve aparentemente ineficaz contra as chamas negras que irradiavam dele. Seu elemento fogo é formidável demais, gritou o homem réptil, que estava preparado com seu enorme escudo, agora dominado pelo pânico. Escudo glacial. Ele exclamou, ativando sua habilidade defensiva. Uma geada fina e translúcida cobriu rapidamente a superfície do escudo da torre. Ataque imediatamente após eu bloquear o primeiro ataque, o homem réptil com o escudo comandou com os dentes cerrados. Ele entendeu que não poderia deter Raidon com o elemento gelo, mas pretendia criar uma breve abertura para seus companheiros lançarem seus ataques. Utilizando o efeito da habilidade, ele poderia refletir 30% do dano recebido e retardar o agressor em 50% por 5 segundos. Com o escudo de gelo em mãos, o homem réptil observou Raidon se aproximar rapidamente e finalmente o tão esperado ataque se desenrolar. Raidon avançou sem hesitação, canalizando todo o seu impulso em um soco poderoso direcionado diretamente ao centro do escudo da torre. Bang! No momento em que o punho de Raidon colidiu com o escudo coberto de gelo, um som incrível e uma onda de energia irromperam. As chamas negras que emanavam de Raidon se dispersaram, dissipando instantaneamente a tempestade de neve e derretendo rapidamente o gelo nas proximidades. Devido à força combinada da técnica Berserker de 50% e à força de 110 de Raidon, ele experimentou um recuo poderoso que o impulsionou alguns passos para trás. O destinatário do ataque, o homem réptil protegido, não conseguiu resistir à força e foi lançado voando vários metros para trás. Serpentian LV.29, rank e foi morto. Seu time ganhou 29 pontos. Você ganhou 5.800 pontos de experiência. Bônus, você ganhou 1.015 experiências. Ufa, nada mal, Raidon murmurou com satisfação, seu olhar fixo em seu punho esfolado e ensanguentado, que agora tinha 2 dedos quebrados pelo impacto. Você está brincando comigo? Exclamou um dos homens répteis, que foi pego pela onda de choque da colisão. Incapaz de esconder seu espanto, ele rapidamente se levantou. Ele está morto? Quão alto é o maldito status de força dele? Outro homem réptil rapidamente recuperou a compostura e olhou para o companheiro protegido. Ele também expressou choque e horror ao ver o corpo imóvel. Tendo testemunhado a velocidade de Raidon, eles inicialmente presumiram que ele era um detentor de itens de agilidade. Contudo, agora diante de sua força esmagadora, eles tinham certeza de que algo estava errado. Além disso, não demorou muito para deduzirem que ele possuía resistência suficiente para suportar tal poder, evidente por seu pequeno ferimento na mão. O que diabos ele é? Um chefe regional? A única conclusão que os 3 homens répteis restantes puderam chegar foi que esse indivíduo não poderia ser detentor de um item rank E. Capítulo 342 Fim da partida. Espalhar em direções diferentes. Depois que os homens répteis superaram o choque e o medo da morte repentina de seu amigo e da demonstração de poder por parte de seus inimigos, eles decidiram fazer uma última tentativa de fuga, fugindo em direções diferentes. No entanto, Raidon não estava disposto a desperdiçar seus esforços. Não há para onde correr, Raidon disse com um sorriso maligno. Não há para onde correr. A voz de Raidon ecoou com um sorriso sinistro. Ele ativou sua habilidade. Rush tinha uma habilidade do tipo ataque e controle, e rapidamente agirou em direção ao homem réptil mais próximo. Agi. O homem réptil soltou um grito de dor quando a corrente em chama se enrolou em seu pescoço, fazendo com que sua voz desaparecesse no silêncio enquanto sua garganta queimava. Serpentian LV.29, rank e foi morto. Seu time ganhou 29 pontos. Você ganhou 5.800 pontos de experiência. Bônus, você ganhou 1.015 experiências. Outro nível 29. Nada mal, Raidon olhou para seus pontos de experiência, satisfação evidente em seu rosto, e então perseguiu os outros homens répteis em fuga com uma sensação de excitação. Serpentian LV.29, rank e foi morto. Serpentian LV.29, rank e foi morto. Uau, mais 4 foram adicionados à minha contagem de mortes. Raidon rapidamente capturou e despachou os homens répteis que não conseguiram escapar. Enquanto estava entre os inimigos caídos, ele parou por um momento para examinar o saque deixado para trás. Isso realmente leva muito tempo, ele pensou com um toque de aborrecimento, examinando o céu em busca de seu gato preto. Devido à sua falta de habilidade investigativa, ele não conseguiu localizar outro time inimigo na área e foi forçado a esperar que o gato o conduzisse até sua próxima presa. Além disso, para que as empregadas de batalha coletassem itens do solo, elas precisavam primeiro estar cientes da localização deste lugar. Por causa desses 2 problemas, era muito chato esperar sempre por alguém e perder tempo com isso, mas não havia nada para fazer. Finalmente, Raidon soltou um suspiro de alívio ao notar o gato preto voando cansado em sua direção.
Raidon gentilmente agarrou o gato pela nuca, colocando-o de volta em seu ombro e perguntou: tudo bem, onde está nosso próximo alvo? Diante da pergunta, o gato parou por um momento e então levantou lenta e exaustivamente a pata, apontando em uma direção. Segure firme, disse Raidon, preparando-se para começar a correr. Mas antes disso, ele olhou para o saque no chão e perguntou: eles estão vindo buscar isso, certo? Ele não queria deixar para trás seu suado saque, então precisava ter certeza de que as donzelas de batalha estavam a caminho. Miau, miau. O gato parou mais uma vez e então assentiu, emitindo um miado confiante. Bom, segure firme. Com a confirmação que procurava, Raidon sorriu e começou a correr em direção ao seu próximo alvo. Qual é a situação? Nissora perguntou a Aurora, que a seguia de perto enquanto corriam, seu cabelo ruivo ardente ondulando ao vento. Ele já eliminou a equipe de 4 homens e seguiu em frente para perseguir seu próximo alvo, respondeu Aurora prontamente. Você conseguiu observar a luta dele? Nissora perguntou mais. Como eles não tinham visto nenhuma das lutas de Raidon além daquela que ele teve com o chefe da região das baratas, eles não tinham uma compreensão muito boa de todas as suas capacidades. Para apoiar a teoria sobre suas semelhanças com Loran, eles precisavam testemunhar suas habilidades em ação. No entanto, a resposta de Aurora foi desanimadora. Infelizmente, a luta terminou quando a besta espiritual o alcançou, disse Aurora com uma pitada de frustração. Ela estava ansiosa para observar as técnicas e estilo de luta de Raidon, então não poder testemunhar a batalha foi uma decepção. Não podemos nem alcançá-lo para observar suas lutas, acrescentou Mel com um toque de melancolia. A falta de habilidade para participar ou mesmo observar as batalhas servia como um lembrete constante de suas próprias limitações. Não há nada que possamos fazer. Vamos dar o nosso melhor, Nissora os tranquilizou, reconhecendo que não foi culpa de Aurora. Com opções limitadas, o foco continuou em reunir o máximo de informações possível e dar o melhor de si até o final da partida. Tempo restante até o final da partida. 0h 8 minutos e 15 segundos. Acho que é hora de parar, disse Raidon, olhando para o tempo restante exibido pelo sistema. Os itens dos inimigos mais recentes que ele derrotou estavam ao seu redor, e ele esperava adquirir esse saque esperando pelas empregadas de batalha antes do final da partida. Esse carinha realmente trabalhou duro. Raidon murmurou, seu olhar mudando para o céu enquanto observava o gato caminhando cansado em sua direção, suas asas batendo de exaustão. Ao longo da partida, o uso da técnica Berserker por Raidon exigiu deixar o gato para trás, forçando-o a persegui-lo incansavelmente. Era evidente que a pequena criatura havia gasto toda a sua energia. Tute. Assim que Raidon observou o gato se aproximar, ele de repente parou de bater as asas e caiu no chão. Reagindo rapidamente, Raidon avançou e pegou o gato nas mãos, evitando que ele caísse no chão. Você se saiu bem. Descanse agora, Raidon sussurrou, acariciando suavemente o pelo desgrenhado do gato antes de colocá-lo cuidadosamente de volta em seu ombro. Espero que as meninas também consigam se recuperar a tempo, ele murmurou, agora esperando que as criadas de batalha chegassem e garantissem seu saque suado. No final da partida, Raidon eliminou 28 detentores de itens inimigos, incluindo homens-leões, e encontrou e despachou mais de 100 mobs ao longo do caminho. Além disso, a principal razão pela qual ele conseguiu tantas mortes foi porque o tamanho da região diminuiu significativamente no final da partida, o que lhe permitiu encontrar mais times inimigos. No entanto, ele ainda estava insatisfeito com o resultado e por não ter as habilidades necessárias ficou indefeso. Nível 10. Classificação, é branco. Experiência 17.515, 89.000. Pontos de estatísticas não distribuídos, 36. Ainda estou longe do nível 11, comentou Raidon, verificando seu painel de personagem. Depois do time dos Homens-Leões que havia derrotado, ele só conseguiu avançar 2 níveis e, neste ponto, estava a uma distância considerável do próximo nível. No entanto, a exigência de pontos de experiência adicionais para avançar de nível parecia ser uma fonte de frustração. Deixe-me adivinhar. Para o próximo nível, preciso de 144 mil pontos de experiência, certo? Raidon calculou, reconhecendo um padrão baseado nos pontos de experiência necessários para atingir seus níveis atual e anterior. Foram necessários 55 mil pontos de experiência para atingir o nível 10 e 89 mil para atingir o nível 11. Com um pouco de cálculo, ele foi capaz de estimar o número de pontos de experiência necessários para atender ao próximo requisito, embora não tivesse certeza absoluta. Como não tinha certeza, ele fez uma nota mental para verificar essa previsão quando finalmente subisse de nível. Voltando sua atenção para o grupo que se aproximava à distância, Raidon observou Nissora e as outras donzelas de batalha, que pareciam oprimidas e desanimadas. Por que eles parecem tão sombrios? Raidon se perguntou, notando as expressões sombrias em seus rostos enquanto se aproximavam dele rapidamente. Desculpe, jovem mestre. Estávamos atrasados, Nissora falou, dando um passo à frente e baixando a cabeça quando o grupo chegou ao lado de Raidon. No entanto, o verdadeiro motivo de seu desânimo não foi apenas o atraso na chegada para recolher o saque de Raidon. Foi o fato de que eles não puderam testemunhar um único caso de sua luta durante o resto da partida. Está tudo bem, não se preocupem, Raidon os tranquilizou, acenando com a mão com desdém. Ele entendeu que suas limitações em termos de força e velocidade estavam além de seu controle, assim como sua falta de habilidades investigativas necessitava de sua ajuda. Culpá-los pela situação seria um absurdo. Raidon olhou ao redor e percebeu algo
errado. Com a curiosidade despertada, ele perguntou: onde estão os gatos? Desde que Raidon deu a Aurora a responsabilidade de cuidar dos gatos pretos, ele também deixou para trás as outras feras espirituais guerreiras. Agora que a partida estava chegando ao fim, ele não queria deixá-los para trás e se perguntou sobre o paradeiro deles. Não se preocupe, jovem mestre. Todas as suas bestas espirituais estão em meu armazenamento dimensional, junto com os corpos dos mobs que você matou durante a partida. Aurora tranquilizou Raidon, percebendo sua preocupação, e se adiantou para resolver o problema. Bom. Obrigado. Agora, esses são os últimos. Raidon expressou sua satisfação, apontando para o saque restante dos últimos detentores de itens inimigos que ele derrotou. Eu vou buscá-los para você. Depois de dar sua resposta como a pessoa responsável pelos outros saques de Raidon, Missora começou a pegar itens que estavam espalhados pelo chão. Raidon refletiu sobre seus ganhos na partida, percebendo que eles foram bastante substanciais. Entre todos os saques que adquiriu, o batalhão de gatos ocupava um lugar especial em seu coração. Nada mal, Raidon pensou consigo mesmo, satisfeito com o resultado. A antecipação do valioso saque que o aguardava em casa só aumentou sua excitação. Então, com entusiasmo crescente a cada segundo que passava, ele assistiu à contagem regressiva no sistema. Tempo restante até o final da partida: 0 horas 0 minuto e 15 segundos. Tempo restante até o final da partida: 0 horas 0 minuto e 11 segundos. Tempo restante até o final da partida: 0 horas 0 minuto e 7 segundos. Tempo restante até o final da partida: 0 horas 0 minuto e 2 segundos. Jin. Finalmente a mensagem que ele esperava soou melodiosamente em seus ouvidos. A partida terminou. Equipe vencedora: B7890, D4850. Com base na contribuição, as recompensas são calculadas. Você ganhou moedas de ouro, 780. Você ganhou o projeto do item, luvas, verde. Você ganhou um encantamento corporal, pele de quitina, verde. Você ganhou um encantamento corporal, espuma tóxica, branca. Sequência de vitórias: 1. Contagem de mortes de inimigos: 28. Hahaha, na verdade consegui 2. A risada de Raidon ressoou quando ele viu a mensagem do sistema antes de seu corpo desaparecer nas luzes. Mesmo ele não esperava receber 2 encantamentos corporais em troca dos 2 chefes da região que derrotou. Parece que seus pontos de sorte não foram totalmente ineficazes. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.